Então, agora oficialmente, boa noite. Olá a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês aqui nesse encontro, né, de sexta-feira para falar sobre formação de escritores. Essa é uma atividade realizada pelo Centro de Apoio Escritor da Casa das Rosas, né, que é o Museu Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, e é uma atividade que também faz parte da programação da Paulista Cultural, né, que é um evento que acontece aqui em São Paulo, reunindo os museus e aparelhos culturais que se localizam na Avenida Paulista, né? Então, a gente é uma semana de atividades em que todas as instituições estão produzindo, né, coisas, e cada uma delas entra com programação, e é muito bacana, enfim, programação gratuita, né? E a gente está fazendo essa programação online, como toda a programação do Museu Casa das Rosas, desde março do ano passado, por conta, como vocês sabem, da pandemia, né? Do Covid-19. E a gente espera que em breve a situação melhore, né? Que todos fiquemos bem, com saúde, e a gente possa voltar para as atividades presenciais, né? Porque tanto os aparelhos culturais, as instituições, como os museus, eles só, enfim, fazem sentido se ocupados por pessoas, né? É um espaço que é vivo, né? São espaços vivos, né? Mas a gente tem, felizmente, conseguido, com essas atividades online, receber, acolher e chegar a mais pessoas, o que é bacana também. Então, essa lição, apesar de todas as lições tristes que a gente tem tido com a pandemia, com o país, enfim, com o mundo, a gente tem essa notícia boa de aprender a lidar com essas ferramentas online, e elas vão fazer parte da programação dos museus, pelo menos, acho que das outras instituições também, depois, né, que as coisas mudarem, se é que vão mudar, se é que vão melhorar, né? Eu espero que sim, claro. Acho que todos esperamos, né? Então, a gente vai continuar, vai ser uma programação híbrida, juntando o presencial com o online, para que mais pessoas e mais lugares possam ter acesso a essa programação. Então, esse tema, né, que eu vou conversar com vocês, que eu vou compartilhar com vocês hoje, é um tema muito caro, enfim, e é um tema central desse Centro de Apoio Escritor, né, do Museu Casa das Rosas, que eu coordeno. Esse centro existe para trabalhar formação de escritores, né, enfim, várias possibilidades, em vários caminhos, em vários gêneros, né, literários, para que as pessoas que queiram trabalhar com literatura, queiram escrever, queiram publicar, enfim, todas as atividades afins, né, da literatura ou em torno do livro, da publicação do livro e da literatura. Então, o tema de hoje, digamos que é o tema central, talvez o mais importante, né, desse centro, que funciona ali integrado com os outros centros do museu, e com toda a questão museológica também, e patrimonial, que a gente preserva e trabalha, né? A Casa das Rosas é um espaço, um casarão tombado, né? Um patrimônio histórico, só que voltado inteiramente para a literatura, para o trabalho com literatura. Então, a formação de escritores é o ponto de partida, pelo menos, do Centro de Apoio Escritor, e de uma forma geral, irradiado pelas outras atividades também, cada uma com a sua especificidade, o seu campo, né, a sua área. E claro que a gente tem pouco tempo, né? uma hora e pouco. Eu espero que dê tempo de responder também perguntas. Eu vou procurar ser rápido, né? Sintético, para cumprir o horário, e deixar um tempo de vocês perguntarem, né? Mais para o final. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar muito o chat, porque às vezes ou a gente fala ou acompanha o que está rolando no chat, né? Mas o Caio me dá uma ajuda aí, a Mazé também, se quiser chamar atenção para alguma coisa, né? Puxar alguma questão que eu estiver falando, alguma pergunta importante. Se não, é só levantar a mão, né? Enfim, eu abrir o microfone e fazer a pergunta. A gente só pede que fiquem os microfones desligados, né? Só abra quando falar, para não ter interferência, e as câmeras, se puderem ficar abertas, a gente agradece, porque eu posso ver as carinhas de vocês, né? E ter a sensação de que a gente está mais perto do que a gente está, na verdade, né? Eu sou da geração do presencial, enfim, né? Que aprendi a lidar com o virtual. Eu prefiro o presencial, né? Eu preferia estar junto com vocês ali no corpo a corpo, vendo de pertinho, né? Os olhos, enfim, as expressões de vocês. Mas dá para ver um pouquinho pela janela.
Enfim, essa questão da formação de escritores, né, a gente trabalha muito isso nos cursos que a gente tem contínuos, né, continuados lá no museu, e mesmo os cursos que não são de longa duração, são os cursos de curta duração. A gente sempre trabalha a ideia de que é possível, sim, formar escritores, claro, mas a gente não tem condição de dar carteirinha de escritor, né, um documento que garanta que a pessoa seja escritor, porque não existe isso, né, você não cria efetivamente um escritor, uma escritora, né. Isso é um processo que existe, claro, muitos processos formativos, né, algumas etapas, eu vou falar de algumas delas aqui, né, de alguns itens, pelo menos tentando agrupar, né, e sintetizar, mas isso não existe uma formação objetiva, fechada, absoluta, concreta, enfim, técnica, se vocês quiserem, ou mesmo acadêmica, que garanta que você, passando por aquele processo, você vai se transformar num escritor ou numa escritora. Não tem isso. Né? Quem vende isso pode estar vendendo uma informação um pouco falsa, assim, né? Agora, é claro, existem vários elementos, né? Isso que eu queria trazer para vocês, para a nossa conversa aqui, que fazem parte disso que eu chamo de um processo, né? De um processo formativo. Tudo é formativo, né? Que a gente faz na vida, qualquer formação, mesmo profissional, técnica, mais estrita, né? Mais acadêmica, se vocês preferirem, ela tem aquelas regras ali, mas ela tem muitas outras coisas em volta que são importantes para a formação e para a execução, para o desempenho, para a realização de alguma obra, seja em que área for. Na área da literatura, né, que é uma área dentro da arte, da cultura, enfim, da estética, às vezes esses elementos que estão em volta são tão ou mais importantes do que os elementos estritamente técnicos específicos do trabalho com a linguagem, com a escrita, né? Porque tudo faz parte da formação, né? A vida, enfim, todos os elementos que estão em jogo ali podem ser decisivos e geralmente são, e muitas vezes eles são decisivos até quando a gente nem percebe que eles estão sendo decisivos, né? A gente não está nem preparado, não tá esperando ali, e eles são decisivos, né? Então, claro que eu vou falar de uma parte desse processo, né, o processo especificamente de formação, que é o que cabe no tempo que a gente tem aqui, mas eu vou mencionar pelo menos 2 outros processos que vêm na sequência, né, só para vocês terem uma ideia que isso não se esgota no momento e que a gente não pode também pensar no momento sem entender, sem olhar para o outro, né, ou sem passar pelo outro. Então, eu vou falar estritamente do processo de formação, né, do escritor, da escrita, mas ele se completa com 2 outros momentos ou 2 outros processos, que é o momento da edição, né, que eu não vou poder falar aqui hoje, né, senão rapidamente talvez em uma outra pergunta, e na circulação desse material, né. O processo de criação ele só se completa, só se justifica se a gente cria uma obra, né, se a gente escreve um livro, se a gente escreve alguma coisa, se a gente produz algum texto, né? Pode ser uma coletânea de poemas, uma coletânea de contos, pode ser um romance, uma novela, uma peça de teatro, uma coletânea de crônicas, né? Pode ser uma autoficção, pode ser uma biografia, pode ser um ensaio literário, cultural, pode ser uma prosa poética, enfim, né? São muitas as possibilidades e gêneros de criação, e que precisa, obviamente, de um processo que a gente vai falar aqui de criação e de escrita, e que ele só se completa, num primeiro momento, quando você põe aquilo em pé num texto, né? Conclui uma obra que a gente pode chamar de uma obra que vai virar um livro, mas aqui ainda não é um livro, né? Esse é um primeiro momento, você tem um original ali. Antes disso, a gente tem só ideias, né? Os processos que eu vou falar aqui um pouco e tal, mas ideia não tem dono. Né? Ideia é uma coisa que está, né, tá na nossa cabeça, está no espaço, está no inconsciente coletivo, né, do Jung, mas ele não tem dono, né? Tanto que você não consegue processar ninguém por direito autoral, por plágio e tal, por conta de ideia. Se você falar assim, fulano ou fulana roubou a minha ideia, não existe isso, tá? Não tem isso na lei, nenhum juiz vai processar ninguém, não vai ter processo se você falar que alguém roubou a sua ideia. Agora, se alguém copiou o seu texto, literalmente, aí temos um processo, aí existe um plágio, né, uma má-fé, uma cópia, tal, aí sim.
mas ideia não tem. Então, assim, quando a gente concretiza isso, né, a ideia sai da nossa cabeça, sai do inconsciente, ela vira um livro, vira um objeto que pode se transformar, um texto que pode se transformar no objeto livro, né? Aí sim, aí a autoria está ali, né? Ela está ali confirmada e passível de ser regulada pela lei de direitos autorais, enfim, de propriedade intelectual, né? E essas outras coisas. Então, assim, eu separei... e o outro momento, né? O segundo momento, então, depois desse texto, dessa ideia, desse projeto se materializar num texto, é transformar aquilo num livro, que pode ser o, né, tema de um outro papo, um papo nosso no futuro, e um terceiro elemento, depois que o livro está pronto, que é a circulação. Né? Claro que pode ser livro impresso, pode ser livro e-book, pode ser livro, né, coletivo, artesanal, um livro mais no sentido formal, né, do livro clássico e tal. E o terceiro que é a circulação, o que fazer com esse objeto, né? Você teve a ideia, materializou, publicou, quer dizer, fez o livro, e o que vai fazer com aquilo? Como é que circula aquilo, né? Para onde vai? Quem vai ler? Quem vai ter acesso? Quem vai comercializar? Quem vai criticar, analisar, resenhar, enfim, né? Adotar aquele livro. Então, digamos que o processo seria esse, né? A criação, a realização, a publicação e depois a circulação desse material. Isso são temas que a gente trabalha cotidianamente durante o ano, né? Desde 2012 para cá, lá no museu, no Centro de Apoio ao Escritor, em várias, né, atividades diferentes. Não só lá, mas também viajando, né, pelo interior, fazendo atividades fora de São Paulo e tal. Então, a gente vai se concentrar no primeiro capítulo desse processo, né? No primeiro momento, que é o de criação mesmo, de forma que é onde a gente, né, pode falar que forma o escritor. Não dá para pensar em livro, não dá para pensar em circulação, não dá para pensar em prêmio, não dá para pensar em ganhar o Nobel, né, em ficar famoso, nada disso se você não tiver escrito. Se a gente não sentar, como a gente está aqui, todo mundo sentadinho de frente do computador, do tablet, do caderninho, da máquina de escrever, sei lá de onde, e fazer uma obra, escrever um trabalho. Não é fácil isso, não é simples, não tem nenhuma garantia, nenhuma fórmula, nenhuma técnica mágica que vai garantir que aquilo vai ser lido, vai ser amado ou vai ser odiado. Não tem, assim, entendeu? É lei de tentativa e erro. A gente vai fazendo e vai aprendendo e vai vendo o que funciona, o que não funciona, por que funciona num momento, não funciona no outro, por que funciona para umas pessoas, não funciona para outro, por que agrada um e incomoda outro. Né? A vida é assim, é a circulação né, dos objetos literários e estéticos. Mas nesse primeiro momento, né, que a gente poderia chamar de formação, que é o que interessa para a gente aqui, eu separei quatro, desculpem, elementos, né, para a gente conversar, que eu acho que são fundamentais para a formação no sentido mais amplo possível. Esses quatro elementos, eles não estão numa ordem hierárquica, né, nem numa ordem de importância, eles estão apenas numa ordem expositiva que eu fiz aqui, que me pareceu a mais, digamos, organizada para eu expor para vocês, né, dentro desse nosso curto espaço de tempo aqui. Mas, assim, eles não são absolutos, né? Não são definitivos, né? Não são assim, então eu tenho que ter esse elemento, mas se eu não tiver esse, não. É uma composição desses elementos que cada um vai fazer, isso é que é o bonito, né? Na criação literária, você pode dar a mesma técnica, você pode dar as mesmas leituras, você pode dar o mesmo contexto, as mesmas informações, o mesmo exercício de criação, tal, para uma, duas, três, 20, 30, 200 pessoas, 90, mais de 90, como a gente está aqui, e o resultado, a gente vai ter 90 resultados diferentes. Né? Às vezes próximos, parecidos, mas você 90 resultados diferentes, cada um vai se apropriar de um jeito, cada um vai transformar aquilo de um jeito, cada um vai realizar um trabalho de escrita com a linguagem de um jeito. Né? Isso que é o fascinante, que é o grande barato da criação literária. Né? Por mais que você tente copiar, às vezes, um modelo, na hora de você, né, transpor para o seu jeito, aquele modelo, você acaba traindo aquele modelo, e é bom que traia. Né? Essa traição é uma traição criativa. Né? Esse desvio vai ser sempre um desvio criativo. Então, eu acho que esses elementos, eles fazem parte daquele momento em que a gente está se preparando para realizar alguma obra, né? Para escrever uma obra. E cada um, como eu falei, de nós vai lidar com isso, vai criar, até porque, uma coisa que eu queria já colocar
que eu acho que é muito importante a gente entender quando vai mexer com literatura, com escrita, né? Isso vale, acho que para todos os gêneros literários, alguns que eu já citei aqui, outros que vocês, né, podem acrescentar e tal. O que importa, claro que às vezes a gente se atrai, a gente vai buscar uma coisa pelo tema, pelo assunto, né, que escreve, que vai nos motivar a escrever alguma coisa tal, que eu chamaria de o quê, né? Assim, eu vou escrever sobre o quê, né? Então, é óbvio que isso motiva, nos atrai, pode atrair leitores também e tal, mas na literatura o que importa, mais do que o que, é o como, né? Isso acho que é uma questão, é um ponto de saída, assim, né? Porque não importa, no fundo, o tema que você vai abordar, a história, o personagem, o contexto, o cenário, o ambiente, o tempo histórico, enfim, se é na Terra, se é em Marte, se é hoje, se é no passado, se vai ser no futuro, se é embaixo da Terra, enfim. O que é um detalhe importante, óbvio, como eu falei, mas o que importa, no fundo, é o como. Isso vale para aquilo que eu estava falando no começo. Eu posso dar o mesmo exercício para todo mundo, eu posso dar o mesmo repertório de leitura, de escrita, mas cada um vai ter o seu como de usar aquilo, de interpretar aquilo, de absorver aquilo e de trabalhar aquilo numa escrita, num exercício, né? Quem de vocês já fez ou faz oficinas, tal? A gente, né, eu faço isso há muitos anos, da oficina e curso e tal. O tempo todo a gente está aprendendo e está vendo isso, né? Nunca uma oficina é a mesma, nunca os exercícios, também que a gente muda sempre e tal, mas mesmo que você repita, né, algumas oficinas, alguns exercícios, né, alguns modelos tal, nunca o resultado é o mesmo. Sempre tem diferença, sempre as turmas mudam, muda uma pessoa, muda tudo, né? E isso ensina sobre o que é o processo também. Então, para a gente entrar nesses 4 elementos, né, que eu falei que são, na minha opinião, básicos para a gente pensar a formação, o que pode ser a formação de alguém para a escrita, né? O primeiro que eu queria falar um pouquinho, eu até citei a palavra aqui agora, é a questão do repertório. Né? O que é repertório? Formação de um repertório, pessoal. Cada um de nós está formando repertório desde a hora que a gente está lá, né, sendo gestado, tal, e nasce, começa a formar repertório. Esse repertório, para nós, né, que a gente vai trabalhar, enfim, com a escrita, com a literatura, eu diria que 2 elementos são fundamentais, que é a experiência, né, a experiência da vida, o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente sente, ouve, guarda, né, às vezes até guarda sem perceber, sem saber para que vai usar aquilo, tal, e as leituras, né, são dois modos da gente construir um repertório pessoal que vão ser fundamentais para a escrita de qualquer gênero, de novo, né? Não vou particularizar, vou citar até exemplos, às vezes, da poesia, da prosa e tal, mas não vou particularizar gênero nenhum específico aqui. Então, assim, é isso, assim, não dá para a gente se formar, né, como escritor ou como escritora e tal, sem ter esse convívio com a leitura. Eu acho que a escrita e a leitura são coisas absolutamente complementares, né? E que se nutrem, né? Eu acho que quando a gente está escrevendo, a gente está lendo o mundo, né? Cada um de nós, quando a gente está escrevendo alguma coisa, é uma forma de cada um de nós ler o mundo, né? E colocar aquela leitura em alguma plataforma, para não parecer aqui cringe, né? E falar que é no papel, pode ser na tela, pode ser em qualquer lugar, enfim, qualquer plataforma, né? Da celulose à luz, né? Mas, assim, para você, né, escrever, a gente está lendo o mundo, eu estou interpretando o mundo ao meu modo, com o meu olhar, né, com as minhas palavras, com a minha forma, com o meu como de usar a linguagem, e estou passando isso, compartilhando com outras pessoas, né? Quando o leitor lê aquilo que eu escrevi, de certa forma ele está reescrevendo também, né? A leitura é uma forma de reescrita. Quanto mais a gente entra e se sente participando de um texto, pelo menos é comigo assim a experiência, né? Estou falando da minha, óbvia, experiência. Quanto mais a gente lê, né, mergulha na leitura, aquela leitura faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da pele, do pensamento, transforma, né, a nossa experiência e tal, a gente está reescrevendo aquilo. É como se o autor, a autora,
desse um mapa para a gente, né, do caminho, mas quando a gente vai ler, cada um de nós vai fazer um caminho com aquele mapa, né? Vai ter uma experiência com aquele mapa, que muitas vezes está além até daquilo que o autor estava, em princípio, propondo, né? Quanto mais viagens a gente fizer, né? Quanto mais longe a gente for, né? Quanto mais a gente aproveitar esse mapa, quanto mais aberto ele for para nos provocar caminhos, né? Melhor. Né? E se a gente se perder, é bom também. Né? As melhores trilhas e caminhos são aqueles que a gente se perdem, né? E nos quais a gente se perde. Né? A melhor forma de você conhecer uma cidade é se perdendo nela. Né? Não é necessariamente seguindo os mapinhas turísticos e tal. Quando você se perde, né, dentro de uma cidade, você sai do mapa, você sai do trajeto previsto, é quando você começa a viver, né, começa a experienciar profundamente aquela cidade, seja ela qual for, né, pequena, média, grande, enfim, ou isso vale para trilhas no mato também, desde que, claro, a gente não se perca de um jeito que possa ser perigoso, né, e até trágico às vezes, mas por isso que o mapa é bom, né, em algumas situações para voltar, mas na literatura não, quanto mais você se perder, melhor, né, quanto mais o leitor se perder, quanto mais o leitor entrar naquilo, e aquilo entrar no leitor, melhor. Então, quando a gente escreve, a gente está lendo o mundo, e quando o leitor nos lê, ele está nos reescrevendo. É uma relação, né, eu ia usar um palavrão, né, uma relação dialética, assim. Mas é um palavrão que eu gosto, tá? Eu adoro esse palavrão. Né? Então, é isso, é uma leitura transformadora, porque a escrita, ela é uma transformação da experiência, né? Em palavras, ela não é mais a experiência. Por mais que a gente queira descrever, retratar, falar de uma experiência, tudo que a gente escrever não é mais a experiência, é uma outra experiência, né? É uma transformação daquela experiência em linguagem, em escrita e tal. Por mais que seja um documentário, por mais que seja um ensaio, por mais que seja uma biografia, né? Sempre vai ter uma transformação que é o filtro de cada um de nós, da sensibilidade, não é? do olhar, da percepção e da própria forma de construir a linguagem que cada um de nós temos. Então, assim, é claro que quando eu falo que a formação de repertório, ela inclui, é fundamental a leitura, não quer dizer que a gente, como escritor, tem que ser especialista numa coisa, né? É uma diferença muito grande aí que eu acho que é importante colocar para a formação do repertório, né? Se alguém aqui quer escrever romance, escreve romance, é óbvio que a gente não vai conseguir, no tempo de uma vida, ler todos os romances, né, que foram escritos, nem todos os romances muito legais, não vai dar tempo, desculpa desanimar, mas não vai dar tempo. Talvez não dê tempo nem de ler todos aqueles que a gente gostaria, né? O que já é bem trágico, se a gente for pensar, mas eu não quero, de novo, não quero estragar a sexta-feira nem o fim de semana de ninguém, continuem lendo, né? Se animem, não percam a esperança, vamos juntar os romances, vamos ler tudo, tal, nada de desanimar. Mas, entendeu? Assim, então, não quer dizer que a gente tem que ser especialista em romance, para eu pegar o exemplo, não abrir demais, né? Romance. Agora, se eu for escrever romance, se eu quiser escrever romance, eu vou ter que ler muito romance, vai ter jeito. Não tem outro jeito, assim, né? Porque é isso, vou ter que saber um pouquinho o que fizeram antes de mim, né? O que já foi feito, onde eu tô, né? Quem sou eu nesse, né? Quem sou eu no rolê, assim, que nesse momento, para onde eu vou, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com o romance, o que eu quero fazer com o romance, qual o meu projeto, né? A minha intenção e tal, não tem outro jeito, assim. Né? É como você falar assim, eu quero ser poeta, beleza, mas eu não gosto de ler poesia. Então, desculpa, né? Vai ser, desculpa desanimar de novo, mas não vai dar para rolar, não vai ter jeito, né? Como eu já ouvi, já me falaram, já tive essa experiência, me falaram assim, eu escrevo poesia rimada. Mas você lê poesia rimada? Tem uma tradição gigantesca, histórica, né? Secular, de coisas com ritmo, com métrica, com forma, modelos, enfim, possibilidades, né? Aí a pessoa falou, não, eu não gosto de ler poesia, mas eu escrevo a minha poesia com raiva. Então, temos um problema. Temos um problema aí e tal. Então, assim, precisa conhecer aquilo que é fundamental, o que pode ser fundamental, né? Porque também não tem uma regra básica, mas assim, o que pode ser fundamental para a experiência de cada um para poder fazer o projeto que quer realizar, né? Isso às vezes envolve pesquisa,
né? Vejam a experiência de escritores que estão publicando aí, né, hoje e tal. Às vezes, para escrever um livro, puta, vai ler livro, vai ler coisa de antropologia, vai ler coisa de sociologia, vai ler história, vai ler psicanálise, né? Vai ver economia, entendeu? Vai ver, vai ler, vai se informar sobre, sei lá, medicina, engenharia, né? Se você vai fazer uma narrativa em que as questões ali médicas, pode ser um livro de suspense, pode ser um romance de, né, de terror, uma versão, sei lá, freak do House, não sei, alguma coisa assim, mas cara, você tem que saber o ambiente, o lugar onde você está, onde o personagem vai se mover, para você poder construir a narrativa, e ela parecer verossímil, né? Ela parecer que ela convenceu o leitor, porque o leitor é esperto, né? Se ele percebe que você está tentando enganá-lo, ele vaza, né? Não tem uma frase maravilhosa de um grande escritor, um narrador maravilhoso, o Gabriel Garcia Marques, né, que acho que vocês devem conhecer, o colombiano, que é um exemplo, inclusive de escrita, assim, que se aprender como fazer umas narrativas, às vezes é bom ler o Gabriel Garcia Marques como exercício de escrita, assim. Ele tem umas ótimas lições ali nas coisas que ele escreve, né? E ele tem uma frase maravilhosa, assim, que eu adoro, que ele diz que é mais fácil você segurar uma lebre do que um leitor, né? Você pegar uma lebre do que você pegar um leitor. Hoje ainda mais, né? Imagina, com milhares de possibilidades, milhares de linguagens e plataformas, tudo, né? É bem difícil, assim, a gente captar, né? Caçar ali um leitor ou mais um leitor e tal, se possível, né? Então, assim, a gente, para ser verossímil, você pega as experiências, tem textos maravilhosos, Humberto Eco, que foi um grande também ensaísta, né? Pensador e romancista também, tem depoimentos dele em que ele fala como ele, o que ele teve que fazer, né? O que ele se propôs fazer para poder construir a narrativa de certos romances dele, né? Então, lá no texto, o personagem ia pegar um trem, ia fazer não sei o quê, parar na estação para ler e tal. Ele fez isso. Ele foi no trem, ele pegou o trem, cronometrou, parou na estação, desceu, tomou café, sei lá, pegou a revista, leu, voltou, tal. E tinha que fazer um cenário, tinha que fazer uma cena que era, né, dentro de um prédio. Ele foi no prédio em que ele imaginou que poderia ser o cenário, calculou o caminho que o personagem ia fazer, passando pelas escadas, o tempo que ia levar, né? Então, assim, para poder escrever e parecer real aquilo, né, que ele estava contando. Eu soube uma experiência, só para fechar esse exemplo, eu soube uma experiência linda, recente, que me contaram do Milton Ratum, né, o grande escritor, né, brasileiro, Milton Ratum, que ele foi participar de um evento em Santos, aquela tarrafa literária, que é um evento bonito que eles fazem lá, de encontro de escritores, como a Flip e tal, e ele foi participar. E um dos organizadores, que é um livreiro lá, um livreiro e editor maravilhoso, que é o Zé Tarran, estava meio de cicerone com ele. E aí o Milton chegou para o Luiz lá, antes ou depois do evento, tomando um café, falou, cara, ainda tem aqui uns chalés assim, que tinha, sei lá, 20 anos atrás, descreveu assim o lugar. Aí o Tarran, que é santista, né? Enfim, a vida inteira lá, ele conhece, ele pensou assim, cara, ainda tem, muitos foram demolidos, mas acho que em tal bairro, em tal lugar, ainda tem um chalézinho desse. Aí muitos falaram, você me leva lá? Ele falou assim, levo, claro. Entraram no carro e foram lá para o tal do chalé. Chegou lá, pediu para a pessoa uns casebres, eram uns chalézinhos, assim, né? Uns casebres que o Milton lembrava de ter passado lá, sei lá, 20, 30 anos, assim. E aí pediu para abrir, o cara abriu. Aí, isso quem narrou foi o Zé, né, que levou o livreiro, esse editor, que é dono ali da Realejo, que é uma livraria maravilhosa, quando vocês forem a Santos, ali na costa, vão visitar a Realejo e conversar com o Zé, porque ele está sempre lá. E aí, disse que o Zé abriu a porta, tal, estava meio abandonado, tudo meio zoado, assim, uma ruína, e o Zé ficou ali, disse que o Milton entrou. Eu queria ter visto essa cena, né? Só dele descrever eu já me arrepio, tal. O Milton entrou e ele ficou olhando as paredes daquilo, tal, do lugar, né? Se aproximou de uma das paredes, colocou a mão nas paredes, foi passando a mão na parede, olhava o teto, cheirava. E isso aí entrou no romance que ele estava escrevendo, entendeu? Ele queria ver o cenário que ele lembrava e ele queria colocar no romance, como de fato está lá no romance, e por sorte ele foi lá, lembrou, falou com o cara levou, existia aí no lugar, né?
e ele foi lá e colocou a mão, né, na parede, cara. A pessoa sentia a textura da parede na mão, para depois escrever aquilo, transformar, né, transportar aquilo para o romance. Isso é lindo, cara. Isso é um processo de criação, né? Ali estava o processo de criação. Ele tinha a cena, ele tinha o lugar, mas ele quis sentir né, a textura, o cheiro daquilo para poder colocar no romance. É como Joyce, né, quando escrevia, que ficava em hotéis baratos, com a orelhinha na parede, ouvindo a conversa, né, nos quartos vizinhos, ouvindo os casais transando, como é que eles falavam, como é que era, tal, para poder pegar né, o sotaque, pegar a fala, pegar o ritmo. Guimarães Rosa acompanhando acompanhando os boiadeiros, né, e junto com os caras, tal, para poder ouvir eles contando história, para pegar o som, pegar o sotaque, pegar o ritmo, né, e transformar aquilo em Grande Sertão Veredas, por exemplo, né. Ele estava junto com os caras. É óbvio que ele não copiou e colocou lá, mas ele anotou. Se vocês pesquisarem um dia, tiverem acesso aos cadernos de notas dessas expedições, né, com os vaqueiros, tal, que o Guimarães faz, puta, ele fazia desenho de mapa, ele anotava o nome das plantas, os tipos de boi, de gado que tinha, né, a roupa dos caras, então ele ficava anotando de noite ali com os caras em volta da fogueira, bebendo, tal, a cachaçinha, comendo, e escutando os caras falarem e anotando, né. É óbvio que ele não pôs exatamente como eles falavam, porque aí é o Guimarães, né? Aí é a voz deles através da escrita do Guimarães. Então, isso tudo é formação de repertório, né? Vai ver o que o Guimarães leu, né? O que essa galera toda leu para chegar nisso, né? Nenhum deles é especialista em romance do século XIX. Especialista é o estudioso, é a pessoa que vai estudar aquilo, que vai se aprofundar e vai analisar. O escritor ele não precisa ser um especialista, ele tem que ser um generalista, mas ele tem que conhecer aquele objeto que ele vai trabalhar. Você vai escrever poesia, tem que ler poesia. Poesia clássica, poesia contemporânea, poesia brasileira, poesia da América do Sul, poesia da Europa, poesia de qualquer tempo e tal. Você quer escrever teatro, você vai ter que conhecer teatro, senão não vai rolar, né? Não vai sair. E, por outro lado, tem a coisa da experiência, né, que eu falei. E isso tudo faz parte, obviamente, da experiência, mas tem experiência da vida. Não quer dizer que, assim, quanto mais você viver, né, experiências frenéticas, tal, você vai ser um melhor escritor. Não necessariamente, né? A gente tem escritores brilhantes, que tiveram vidas absolutamente medíocres, podemos dizer assim, né? Um grande exemplo é o nosso queridíssimo, maravilhoso e amadíssimo Fernando Pessoa, né? Você quer uma vida menos poética do que o Fernando Pessoa, né? Absolutamente banal, assim, né? E fez uma obra maravilhosa. Né? Assim, claro que ele teve experiência de vida, claro que ele viveu fora de Portugal também, tentou coisas que não deram certo, né? Tentou relacionamentos que não deram certo e tal, mas fez uma obra maravilhosa sem ter feito grandes feitos. Claro que teve outros que fizeram feitos, né? O Cervantes brigou, né? Aleijou uma mão numa batalha de navio. Porra, todo mundo queria ter uma batalha de navio para poder virar escritor, né? Mas não precisa, tá? Você não precisa ficar com a mão aleijada numa guerra, num duelo para virar escritor, né? Mas aconteceu, né? Com Cervantes, ele teve essa experiência maravilhosa. Nem todo mundo, por outro lado, nem todos nós, nem todo mundo vai ter um pai do Kafka, por exemplo, para nos traumatizar a ponto da gente virar um grande escritor. Agora, não foi só o pai do Kafka o responsável pela obra do Kafka, óbvio. Assim, vale como anedota, mas não é só isso. Foi importante? Foi. É um elemento de formação, de experiência importante? Foi. Mas o Kafka era um leitor obsessivo, né? Ele era um leitor crítico obsessivo, né? Também teve uma vida, digamos, né, nada heróica, assim, né, mais parecida com Fernando Pessoa que com a do Cervantes, mas fez uma obra maravilhosa, né? Então, assim, você não precisa guerrear no navio, né? Nem precisa ter um pai do Kafka, mas todas as experiências, nem precisa também atravessar o mundo para escrever uma obra, né? Não necessariamente, mas assim, todas as experiências que a gente tem, quando a gente se mete nessa loucura, né, de escrever, de literatura, de ser escritor, todas as experiências contam, é isso que eu estou querendo dizer. Né? A gente, esse exemplo que eu dei, né, do Joyce, do Milton Ratum e tal,
tem escritores contemporâneos, né? Tem um escritor que eu gosto muito, que está vivíssimo, né? E acabou de lançar um livro, puta, agora esqueci o nome dele, mas eu já vou lembrar. Marçal Aquino, lembrei. Marçal Aquino, né? E me contou uma vez que ele adora ouvir a conversa, né? As conversas de casal, assim, que estão fazendo BR na rua e tal, e que muitas vezes ele segue, né? Ele seguia discretamente, claro, né? Para ficar ouvindo lá, para ver, isso aí pode, essa discussão pode virar né? Um diálogo num texto e tal. Assim, a ponto dele, no ponto de ônibus, entrar no ônibus errado, entrar atrás do casal, para ver onde é que ia acabar aquela DR, né? Onde é que ia virar aquela história tal. E aí ele ficava ali, tal, escutando, tal, perdia o ônibus, ia para outro lugar, para poder colher material. Né? Isso tudo, essa experiência, faz parte dessa formação de repertório, né? Dessa coleta de material, né? Anotar tudo, sabe? Registrar. Claro que vai ficar muita coisa no inconsciente que a gente vai usar também, mas quanto mais a gente alimenta esse repertório, melhor, né? Mais instrumentalizado a gente vai estar na hora que a gente for sacar esses elementos que estão aqui tal para produzir. Eu vou passar para os outros 3 elementos, senão a gente só fica no primeiro elemento, né? O segundo elemento, que eu acho que é importantíssimo também, e que tem tudo a ver, e que vocês vão ver que todos esses elementos eles vão se complementando, né? Sem uma ordem, como eu falei, de sequência nem hierárquica. O segundo elemento, que é importantíssimo na formação, né, de todos os escritores e escritoras, tal, é o lance da imaginação e da criatividade. Imaginação todo mundo tem, né? Todo ser humano tem. Só que nem todo ser humano usa, né? Ou usa muito pouco, ou usa muito mal, ou usa muito dirigido para alguma coisa, né? A gente no Brasil hoje tem um apagão de imaginação, né? Assim, hoje não, né? Mas, sei lá, de 2018 especificamente para cá, mas isso já vem sendo gestado desde antes, né? Um pouco, mas a gente tem vivido um apagão, infelizmente, né? De imaginação, assim, o que prevaleceu de repente foi a boçalidade, a estupidez, né? A burrice, a grosseria, né? O autoritarismo, o preconceito, enfim, tudo que vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Porque a gente sabe que literatura é diversão, é entretenimento, é formação, mas é resistência também, né? É política, é consciência, é formação de consciência e tal. Então, assim, todo mundo tem imaginação. O escritor é aquele que faz disso um objeto de trabalho, um instrumento de trabalho, né? Então, você tem que usar isso, assim, né? A imaginação, ela tem que estar ligada, é como uma antena que você tem que estar ali buscando, prospectando, né? A mesma coisa do repertório, alimentando, exercitando, né, fazendo conexões, né, buscando elementos que possam te ajudar a concretizar algum projeto que você tem, alguma ideia. E a criatividade, claro, às vezes, né, a gente trabalha mais, às vezes trabalha menos, tem que estimular isso, né, usar a criatividade ao nosso favor, para não repetir coisas, não repetir processos, não cair em lugares comuns, né, na mesmice, na repetição, na redundância, né? São elementos que geralmente atrapalham a escrita literária, né? Clichê, lugar comum, né? Essas coisas que muito repetidas e tal, muita redundância, isso atrapalha em geral. E o estímulo, né? O trabalho da criação e da imaginação vão para um outro lado, né? Trabalham num outro sentido. O terceiro elemento que eu acho importantíssimo também, mas ele não é decisivo, como muitas vezes os próprios cursos, tal, formação de escrita fazem supor, é o lance do conhecimento e da técnica, né? Como eu falei no primeiro elemento, a gente precisa conhecer, né? Se você vai escrever poesia metrificada, você vai ter que estudar os metros, não tem jeito, você vai ter que estudar as fórmulas, né? Você vai querer fazer poesia verso livre, ele não é tão livre quanto parece, né, gente? Hoje a gente tem muitos estudos já que mostram que existe toda uma construção, né, toda uma formulação, uma estruturação rítmica, espacial, né, que não é tão livre assim, mas é diferente do verso metrificado clássico, né, e que tem várias possibilidades de metrificação, né, conforme o tronco do idioma de onde venha, pode ser mais pela sílaba, pode ser mais pelo som, né, pelo ritmo, tem muitas possibilidades, as rimas do mesmo jeito e tal. Então, a técnica, ela não garante que você vá realizar um bom poema, né? Você pode, aí é por isso que eu falo, essa é a diferença entre o especialista, não que o especialista não possa ser um escritor, vejam bem,
né? Eu não tenho preconceito com nada, pode tudo. Então, assim, não quer dizer que o especialista não possa ser um escritor e que o escritor não possa ser um especialista. Pode ter, e tem, né? Pode ter, beleza. Mas não necessariamente. Esse é o meu ponto, né? Você não precisa ser um especialista para ser escritor. Isso que eu quero dizer. E você ser especialista não garante que você seja um escritor. Por quê? Porque, assim, eu posso conhecer todos os, né, digamos, para ficar no exemplo pequeno, assim, não tão pequeno assim, mas, enfim, num exemplo estreito, eu posso conhecer todos os tipos de soneto, né, formalmente conhecer. Mas pode ser que eu não escreva nenhum soneto. Ou pode ser que eu escreva soneto, mas não seja tão legal, assim, seja um soneto bem feito, dentro das regras ali, mas que não tem nenhuma novidade, né? Que é igual, é uma repetição, é uma diluição, uma simplificação de algum soneto que, sei lá, o Shakespeare já fez muito melhor, o Petrarca já fez muito melhor, né? O Cervantes já fez muito melhor, entendeu? Assim, né? Então, ou alguns poetas contemporâneos também, né? Drummond fez grandes sonetos, Manuel Bandeira fez grandes sonetos, Cecília Meirelles fez grandes sonetos, né? Florbela Espanca, enfim, né? Então, assim, eu preciso saber o que é, mas eu não tenho que ser um especialista naquilo, né? Então, a técnica, ela é muito importante, né? Por isso que a gente tem técnica nas formações, né? Nas oficinas e tal, mas não é ela que vai garantir que você vai realizar um bom texto. É que nem andar de bicicleta, assim, técnica é como andar de bicicleta, né? Você começa a andar de bicicleta, fica encanado ali, tem todas umas regrinhas e tal. Quando você aprende a andar de bicicleta, você faz aquilo naturalmente, você não está pensando, né, no equilíbrio, como foi que eu sentei, onde é que está o corpo, o tronco, a mão, tal, o quadril, como é que fica, tal. Você vai naturalmente. É nesse momento que aí a técnica ela entra na escrita. É quando você já está com aquilo introjetou, você não está pensando que eu vou seguir isso aqui, não. Esse texto, essa imagem, essa experiência que eu estou querendo retratar, ela se conforma, ela vai se conformando com esse tipo de formato. Ah, não cabe num soneto. Então, vamos para cá. Então, é outro tipo de verso, vai para outro lugar, entendeu? A própria experiência da escrita, com seus ritmos, né, as suas imagens, as suas linguagens, as suas formas, estruturas, ela que vai te encaminhar para aquilo, né? Se você tem a técnica, essa técnica está sem pensar. Se você pensa, é que nem dirigir carro também, né? Se você pensar, agora eu vou colocar a segunda, agora eu vou ter que colocar a terceira, vou reduzir, vou acelerar, tal, você acaba batendo, né? O carro, você faz aquilo automaticamente. O cara parou na tua frente, você freia rapidamente, muda de marcha, tal, aí aquilo vai naturalmente. A técnica, ela se introjetou, né? Então, assim, ela não é determinante, mas ela é importante para você construir, dependendo do objeto que você vai querer criar, dependendo do seu projeto. Né? E por trás de tudo isso, vocês viram que já usei várias vezes a palavra projeto é importante, né? A gente pensar o que a gente quer fazer, para onde vai. Claro que isso muda no caminho, né? A gente começa escrevendo um romance de um jeito, no meio o personagem leva para outro lugar, e tudo bem, você tem que seguir o personagem, tá? Não siga o seu pré-modelo. Se o personagem falou que é para ir para a direita, você vai para a direita, não vai teimar com o personagem, né? Se a cena acontece no dia, não vai forçar para que ela aconteça à noite, deixa ela acontecer no dia. Tem que seguir o negócio. Mas a gente planeja. Chegar para onde eu vou. Depois você muda no caminho, né? Cada caminho se faz ao caminhar, como dizia o poeta espanhol. Então, assim, você começa o caminho, eu sei para onde eu vou, mas não sei como é que eu vou chegar lá, não sei qual vai ser o trajeto, se eu vou ter que pegar um atalho, se eu vou me perder, para onde eu vou, se eu vou voltar, se eu vou desistir, fazer outro caminho e tal, né? Então, assim, na hora de você fazer o projeto, você tem que ter isso em mente, né? Esse universo, esse horizonte de eventos, aonde você quer chegar e o que você quer me mobilizar, né? Que elementos você quer trabalhar. E, assim, o conhecimento, ele é um apoio importante, porém, não decisivo, né? E, por último, o quarto elemento, que aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que só eu estou falando aqui, é o lance da prática e do experimento, da experimentação. Que aí é o momento em que tudo isso que eu estava falando até agora, que a gente vem colhendo, vem juntando, vem anotando, vem pensando, vem gravando, né? E tal, a gente vai começar a manipular isso aí, né? Vai começar a amassar
a massa, né? Vai começar a manipular a massa para ela virar o pãozinho bonitinho para a gente colocar depois no story do Instagram da pandemia. Aquele, hoje eu fiz um pão assim, né? Fiz um pão com massa integral, usei 5 trigos, né? 5 trigos, 5 elementos diferentes aí, né? Trigo, inclusive, mas... esse é o momento em que a coisa, o bicho pega ali, né? É quando você vai pegar tudo isso que está ali na tua cabeça, no inconsciente, está no projeto, está lá não sei aonde que você não está vendo, e você vai sentar, que aí é a hora que dói. Né? Claro que dói ter o pai do Kafka antes, né? Dói perder a mão numa guerra e tudo e tal. Mas é a hora que você vai sentar e vai te falar assim, agora não dá mais para adiar, entendeu? Agora não tem mais Netflix, né? Não tem WhatsApp, agora eu vou ter que parar tudo, sentar aqui e escrever. Esse é o momento. Aí é o grande momento. Aí a gente pode ter tido muita experiência antes, a grande epifania é essa. Sentou e vem, pá, né? A coisa não tem nada de espírita nisso que eu estou falando, não. O vem a gente traz, a gente põe ali, né? A gente está construindo, a gente está criando, está escrevendo e tal. Tem nada de místico nem espiritualista, não sou místico, não espiritualista, nada. Então, assim, é nesse momento que você fala assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Que história que eu vou contar? Assim, que forma que vai ter esse poema? Assim, né? Como é que vai ser o personagem? Né? Em que cenário vai acontecer? Uma coisa importantíssima, né, para quem escreve narrativa, assim, é quem vai falar. Qual é a voz desse texto? Qual é a voz narrativa? Da onde vem a voz? Sou eu? Quer dizer, eu não, né? Nunca sou eu. É o narrador que eu estou representando que vai contar a história. É uma personagem ali secundária, terciária, coadjuvante? É o protagonista? Né? É o grande personagem e tal? Isso é decisivo, né, para a narrativa, assim. Eu já ouvi muitos escritores falarem que, às vezes, você tem toda a história, você está com todo o plano, está tudo desenhado e tal, tem todos esses elementos do repertório formado, todas as pesquisas e tal, mas aí você fica patinando até achar a voz. E quando achou, foi. Né? Aí isso que eu falei antes, aí a voz leva, aí tem né, pode até ter uma metáfora espiritualista, e você é o cavalo, você deixa, né, você dá o teu corpo para a narrativa levar e tal, mas isso não é espiritualista, isso é muito concreto, isso é muito físico, né, é corporal e tal, é cabeça, né, é imaginação, é inconsciente, está tudo aqui, assim, está tudo no corpo, e é onde o corpo está e tal. Então, esse é um ponto decisivo, né, assim, como é que eu vou, o que eu vou escrever, para onde eu vou, né, como é que eu vou começar? Por isso que tem até livros que falam, né, os melhores começos da literatura, né, é o ponto de partida ali. E a partir daí a coisa, não que seja a primeira frase só que vai, mas é que essa primeira frase é um sinal, né, é um ponto de partida para onde você vai entrar naquilo que você está querendo. É a mesma coisa com poema, né, quem escreve, não sei se temos poetas aqui, né, sempre tem poeta, né? Poeta é que nem corintiano. Eu sou corintiano. Assim. Então, qualquer lugar, se você acha, tem corintiano, vai ter corintiano. Aqui, pelo menos, tem um, que sou eu. Né? Sempre vai ter um corintiano e deve ter poetas também. Então, assim, às vezes você está com uma imagem, né? Você está com uma cena, às vezes é uma palavra, às vezes é uma voz, enfim. São tantos elementos possíveis, né? E aquilo demora para você saber como é que aquilo vai virar um poema, né? E muitas vezes você escreve, aí você reescreve e joga fora, refaz, às vezes fica um verso que vai virar um outro poema, né? Às vezes não fica nada, né? Você tem que reescrever tudo, tal. Então, essa experimentação, que eu chamo de experimentação, de prática, né? É a realização da coisa, né? E veja, todos esses elementos, esses 4 elementos que eu destaquei, eles podem e são trabalhados em oficinas de criação, em cursos de escrita, né? Você pode ter cursos de oficinas que trabalhem mais o estímulo para a imaginação, que trabalhem a partir de leitura, de livros clássicos, contemporâneos e tal. Você pode ter oficinas e cursos que trabalhem a coisa da criatividade. O ideal é que trabalhe tudo, né? Que seja um mix de tudo isso aí, mas que vai trabalhar a coisa da criatividade, né, de como exercitar a imaginação, como nutrir isso, como estar atento para isso, né? Escritor é aquele, vocês sabem, né? É aquele ser obstinado que não descansa, não dá trégua, o tempo todo ele está... Lembra aquela frase maravilhosa do poeta surrealista André Breton, né?
que ele colocava a plaquinha no quarto de hotel dele, né, do tipo, não incomoda, poeta trabalhando, né, quando ele estava dormindo, né, os surrealistas que pregavam o uso do inconsciente, né, na escrita e tal, na produção, e é maravilhoso, né, tem a plaquinha lá, né, poeta trabalhando, estava dormindo, então a gente pode se dar essa desculpa, quando a gente está dormindo, aquele cochilinho no meio da tarde durante a pandemia, estamos trabalhando, estamos criando. Tal. Mas, enfim, é uma metáfora interessante essa. Né? A gente está o tempo todo trabalhando. A gente nunca sabe de onde vem o elemento que pode ser decisivo para aquilo que a gente está criando, aquilo que a gente vai criar. Né? E tudo importa. E tudo não importa também, né? Mas é ali, tudo é pesquisa, tudo é elemento. Então, assim, sentou ali, é a hora de você, né, materializar aquilo, escrever, refazer. Esse momento é muito trabalhado em oficina, né? Pode ser muito trabalhado. Por isso que as oficinas são importantes. Elas não vão ensinar você a ser escritor, mas elas vão ajudar você a fazer essa experimentação com outros ouvidos, né? Com outros olhos, com outras pessoas ali trocando com você informação. Não quer dizer que o professor vai dizer porque ele é escritor, ou a professora porque é escritora, tal, que aquilo lá é o caminho, é definitivo, tem que fazer daquele jeito. Não é isso, mas ele pode dar um jeito ali. Né? Ele pode te dar um jeito, uma perspectiva que aquilo pode ser aproveitado por você para algum resultado. Né? Ou para corrigir alguma coisa que você acha que não está legal, né? Para mudar a rota de alguma coisa que você não está conseguindo ir adiante, né? Tirar do impasse, sair de um bloqueio criativo, sei lá, né? Tem muito tempo que eu estava escrevendo um romance e tinha um bloqueio criativo, né? E parei, não sei mais para onde ir agora e tal. Tem uma coisa linda, um exemplo sobre isso, né? Que eu gosto de citar, que eu descobri que uma vez eu achei um livrinho com poemas do Picasso. Aí eu falei, nossa, que legal. Adorei, comprei, adorei os poemas. Não tem, desculpe, edição em espanhol, não foi traduzido isso e tal. E aí, fui lendo, falei, nossa, o Picasso fazia poemas, não sabia disso, né? Fez tanta coisa, ainda fazia poemas também, caramba, né? E aí, lendo a apresentação do livrinho, que foi de um secretário, né, do Picasso, que era um secretário dele de trabalho, né, como artista e tal, um texto lindo, e a apresentação que fala do Picasso, da vida, da criação, dos poemas e tal, ele falou uma coisa que eu falei, nossa, isso é uma oficina de escrita, né? E ele dizia assim, que o Picasso escrevia esses poemas quando ele estava com uma crise criativa de fazer alguma pintura, alguma obra plástica, de artes plásticas, que era, digamos assim, o trabalho principal dele, né? Então, quando ele estava com uma crise no momento, ele dizia, puta, não estou conseguindo criar nada agora, nem quadro, nem escultura, não está vindo nada, não vem coisa nenhuma tal. Ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou escrever poemas. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Assim, que o escrever os poemas era um exercício criativo para um momento de crise criativa daquilo que ele fazia melhor, né? Que ele inventava, que ele inventou de melhor, né? E essa história, para mim, já valeu como oficina, né? De escrita, assim, entendeu? Quando você tá parado, porra, meu texto empacou. Cara, vou ver uma música, não sei, entendeu? Vou ler uma outra coisa, vou ler um ensaio, vou ver uma peça de teatro, vou ver um filme do Tarkovsky, não sei, entendeu? Assim, você fala, cara, às vezes está em outro lugar a coisa, porque esse processo de criação, tudo isso que eu estou falando de formação, ele é feito de conexões. Quanto mais conexões a gente fizer, quanto mais conexões a gente alimentar, né, na imaginação, de informação criativa, dados, enfim, tudo isso vai fazer parte de uma massa disponível para você usar ali no HD quando você precisar, para criar alguma coisa. E pode até sair dali alguma coisa. Né? Muitas vezes sai, inclusive. Né? Às vezes você está ouvindo uma música e aquela música vai te dar a cena, ou vai te dar o poema que você estava procurando, né? Ou vai te dar um ensaio que você não estava conseguindo desempacar e escrever. Né? Então, assim, é a soma desses elementos, né? Esse conjunto de elementos, a coisa da formação do repertório, né? Da leitura, da experiência, da atenção, e é com todos os sentidos a atenção, né? Não é só
olhar, tal. O olho é um dos mais simples sentidos que a gente tem, né? Então você tem que ouvir, tem que sentir, tem que tocar, sabe? Tem que passar pelos lugares, tal. Se você quer escrever sobre um lugar específico, porra, vai lá naquele lugar ou num lugar parecido com aquilo para ver. Ou não, o que eu vou escrever tem a ver com eu estar trancado no meu quarto no meio da pandemia. Beleza, explora isso, né? Mas tem que estar atento com todos os sentidos para isso, né? Para absorver o maior número de elementos possível para formar o repertório. Aí, claro, tudo isso é trabalho da imaginação, da criatividade, né? A técnica para te ajudar a estruturar, ou estruturar melhor, ou ficar mais claro aquilo que você quer fazer, como você quer fazer, ou melhor, aquilo que você não quer fazer, né, também. Isso também é um elemento decisivo, né? Você saber já o que você não quer fazer já é um bom caminho andado também. E, por fim, a materialização da coisa, que é a parte mais legal. Talvez seja a mais dolorosa, né, dentro da ideia do processo, que é o momento de escrita. A gente sacrifica muitas vezes a coluna, né, a saúde, o sono, o relacionamento amoroso, né, o casamento, às vezes sacrifica tudo, emprego e tal, mas é o grande momento, é quando você para tudo e você fala, agora sou eu e o negócio aqui, sou eu e a escrita, sou eu, aquilo que o Roland Barthes chamou, né, maravilhosamente bem, que seria a doença dos escritores e a doença da escrita. Né? A gente tem essa doença que é uma doença terrível, né? Ela dá muitos dissabores, mas dá uns prazeres de vez em quando também, né? E a gente está trabalhando justamente isso, né? Fazer com que esse prazer se materialize, né? Vire um livro, vire uma obra, vire um texto e tal. É esse momento que aí é um momento insubstituível, que aí é você com a linguagem, você com a experiência, você com o repertório, você com a imaginação, você com a técnica, e o que você vai fazer com tudo isso, né? Que monstro a gente vai criar, que Frankenstein a gente vai criar com todos os elementos. Tudo isso é passível de formação, né? Que é a conclusão que eu faço aqui da minha fala. Tudo isso pode ser formado em oficina, em curso, no bate-papo, no bar, né? No encontro com escritores, de repente se encontra um escritor e troca uma ideia, né? Dá uma tietada e se for um escritor simpático, de repente você pode ficar amigo do escritor e conversar com ele. Às vezes você não precisa falar de literatura, né? Se você falar com às vezes você aprende falando com uma pessoa sobre futebol, sobre política, né? Sobre o amor, enfim, sobre o sofrimento, sobre a miséria, né? Ou até literatura, né? Tem uma coisa muito, tem uma brincadeira que as pessoas, que você falaria se você encontrasse a Clarice Lispector, né? Puta pergunta, né? Porque a chance de tomar uma invertida dela era grande, né? Porque era difícil, né? Eu brinco com essa imagem porque eu já vi depoimentos de jornalistas que, né, tiveram a árdua tarefa de entrevistar a, a Clarice e foi um sofrimento, assim, né? E sofrimento não por causa dela, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu adoro a Clarice Lispector. Água Viva é o livro da minha vida, assim, né? Na minha formação, o Água Viva é um divisor de águas, né? O Água Viva, assim. Acho que foi o momento que eu deixei de ser adolescente, nerd, e passei, sei lá, ser o quê, né? Um maluco, talvez. E estou nessa maluquice até hoje. Um pouco foi por causa do Água Viva dela, mas era uma pessoa dificílima para você entender. Eu não queria entrevistar a Clarice. Certamente eu ia fazer alguma pergunta bem tangente, assim, uma coisa bem fora de uma pergunta normal de literatura, o que a intuição indicasse no momento ali, para não correr o risco de deixar a Clarice brava, né? Assim. Então, veja, esse eu acho que é o grande... E o momento em que a gente senta e escreve, e você olha aquilo que você escreveu, e você sente que aquilo ali é uma forma de representar o que foi, o que é a experiência para você, que você está querendo retratar, né? Que você sente que o teu corpo está representado ali, a tua sensibilidade, né? O que você pensa, o que você sente, a tua pele, está tudo ali, né? Aí esse momento é incrível, né? Nem sempre os leitores vão reconhecer, às vezes demora para reconhecer, né? Nem todo mundo tem a sorte, né, do Cervantes ter sido reconhecido em vida e está sendo reconhecido até hoje e vai continuar sendo reconhecido até o final dos tempos, né?
até só as baratas ficarem, não acontece. Mas tem muitos que vão ser reconhecidos depois, né? Mas isso não importa, entendeu? Porque a gente não está falando disso, a gente está falando da circulação, que é o último momento do processo. A gente está falando da criação, né? E como alimentar esse processo de criação. Então, eu encerro por aqui, estourei esses 4 minutos, mas esse estourar é relativo, né, Caio? Porque a gente dá um chorinho. Eu vou pagar minha língua com a Mazé, né, Mazé? Que eu falei que ia ser 1 hora, mas ela falou, você não vai fazer em 1 hora. Eu fiz em 1 hora, mas eu quero ouvir vocês. Então, a gente dá mais uns minutos, tudo bem, Caio? A gente dá mais uns minutos Claro. para perguntas e a gente conversar um pouquinho. Eu Posso serei te fazer breve uma nas pergunta, respostas. Reinaldo? Pode. Tatiana, né? Estou te vendo aqui. Oi, Tatiana. Diga. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Reinaldo, é o seguinte, não sei se minha pergunta cabe, mas estou colocando um livro meu no PROAC agora. Aham. E aí Aliás, está aberto, né? Coloquem todos, né? Está aberto, aproveitem. vai até dia 8, literatura. Até dia 8. Vai até dia 8. Uhum. E aí eu fiquei muito confusa com uma parte que eles pedem de concepção dramatúrgica e referências estéticas. O que você entende por isso, Reinaldo? Concepção, mas esse é um PROAC de quê? De literatura? Então, ou de teatro, de texto dramático? Ele também tem parte de teatro, mas eu estou entrando na parte de não ficção. Não entendi se nessa parte, porque está tudo junto, tá? Ele só divide poemas, e divide não ficção, ficção e dramaturgia. Fiquei na dúvida se essa parte de concepção dramatúrgica estava relacionado só à parte de texto de dramatúrgico, claro. A porque eles segunda colocam no pergunta Brasil a segunda é mais fácil, que é referências estéticas. Referências estéticas. Não, essa é fácil. Nessa segunda é fácil. Eu acho assim, você tem que tentar elencar da forma mais, né, clara, enfim, completa que você conseguir dentro do espaço, as referências estéticas que você está usando, que você usou para o projeto que você está apresentando. Né? Então, sei lá, que autores, que autoras, ou que momento literário se tem isso, entendeu? Identificar que referências foram e são importantes para você nesse projeto. Então, quanto mais coisas você colocar, mais elementos você der para os avaliadores, melhor. Falar, nossa, olha, ela tem essas referências. Não precisa mentir, tá? A gente precisa mentir, claro. Mas colocar... Não, claro. Assim, às vezes mentir é exagerar um pouquinho, né? Tudo bem, exagerar pode. Não precisa mentir, falar, eu li, não sei o quê, tal, sem ter lido. Não. Mas, assim, ser sincero, falar, olha, tais e tais autoras e autores, tais livros foram importantes, eu li esse livro por causa disso, eu fui buscar naquele autor, naquela autora isso, ou sei lá, o meu livro tem a ver com uma releitura da estética romântica, né, do século XIX, então eu estou pegando tais e tais autores, estou jogando para cá, mas com uma outra leitura que é pós-moderna, sei lá. Entendeu? É isso, referência estética é isso, o que você leu, o que você viu e que elementos te ajudaram, ou estão te ajudando, ou vão te ajudar a fazer esse projeto. Agora, o negócio do como é que é? Dramatúrgico? Concepção dramatúrgica. Então, eu acho que isso... tem casuagem no processo? Então, eu acho que isso, na minha opinião, se refere especificamente porque a concepção dramatúrgica é como é que você vai montar aquilo lá. Uma peça, entendeu? Como é que eu vou conceber cenográfica, cenicamente, teatralmente ou dramaturgicamente o meu texto? Se o seu texto de ficção, é ensaio, né, que você falou, se o seu texto de ensaio na verdade, eles são contos e são interligados com poemas, fazendo entendi. Então, assim, não tem. Assim, você pode até colocar lá, falar assim, olha, o meu projeto, ele não é um projeto dramatúrgico. Mas, se você quiser, aquela coisa, né? A gente pode, aí nessa hora a malandragem às vezes vale. Então, assim, mas ele tem uma concepção, você pode inventar. Eu posso fazer um desenho nele. Ele tem uma concepção dramatúrgica porque ele tem várias vozes, são pequenas narrativas costuradas por poema e tal. E aí você, entendeu? Faz uma gambiarra ali. Mas não necessariamente. Eu acho que concepção, na minha opinião, né? Concepção dramatúrgica, você vai
como é que eu vou encenar aquilo, né? Como é que eu encenaria aquilo, né? Eu vou fazer isso, entendeu? Assim, com personagem, vou usar uma estética mais minimalista, vou usar uma coisa clássica, como, né, aquele teatro, não sei. Eu acho que aí vai ser uma performance, né? Vão ser esquetes, aí, na minha opinião, diz mais respeito ao texto de teatro. Mas, como os gêneros hoje são tudo híbridos, né? Os gêneros literários são muito híbridos no mundo contemporâneo, você pode fazer uma graça e dizer que, embora o seu texto não seja um texto de teatro, ele tem uma pegada dramatúrgica no sentido conceitual X, entendeu? Aí você vai fazer uma coisa conceitual. Se isso ajudar, ficar fácil para você, beleza. Se você perceber que vai complicar, não ponha. Tira fora. Tá? Tá Isso bom. É uma coisa boa, vale para todo edital. Se é uma informação que acrescenta, beleza. Se vai complicar, vai criar dúvida, vai dar ambiguidade, tira fora, entendeu? Porque o jurado ele vai estar vendo um monte de projeto, ele vai ter que bater o olho e saber o que está rolando ali, né? Se você enrola, se você complica, se não fica claro, se está confuso, se está ambíguo, o cara passa para o próximo e vamos ver qual que está mais, entendeu? É isso, assim. Acho que tem que ter, e assim, a coesão, a coerência é importante. Sabe, essa coisa, quando a gente tava, eu já fui jurado de um monte de coisa, já avaliei N coisas, assim, e o lance da coesão é importante, sabe? Se você fala uma coisa num item, fala outra no outro, fala outra no outro, assim, puta, essa pessoa não sabe o que ela quer, né? Ela não sabe o que ela vai fazer, nem eu sei, nem eu estou sabendo o que ela quer fazer, e provavelmente ela muito menos, né? Porque não está nada claro, está tudo desconectado, nada bate com nada, entendeu? Então, assim, coerência ajuda. Não tem que ser careta, não tem que ser quadradinha, não tem que ser nada disso. Não precisa ser careta, claro, né? Mas, assim, uma coerência é legal, porque aí o jurado saca isso. Ele falou, opa, olha, tá tudo encaixando aqui, que maravilha, o texto aqui bate com essa ideia, com a referência, né? Puta, a pessoa tá ligada, ela sabe o que ela tá fazendo, ela tá com a rédea ali do projeto na mão, entendeu? Então, isso acho que é importante na hora de uma... Claro que eu, né? Cabeça, tem aquela velha piada, né, que não era para isso, mas cabeça de jurado de prêmio, bolsa literário e fralda de neném, a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Mas, e muda, cada jurado, né, cada jurado muda, aquela composição de júri muda, eu já tive muita experiência nisso, né? Às vezes um jurado diferente muda tudo, toda a composição da opinião, da discussão, do resultado e tal. Então, mas assim, quanto mais claro tiver, mais coeso, mais, sabe assim, amarradinho, melhor. Tá? Não sei se te respondi. Muito. Obrigada, querida. Legal. Obrigada, Renata. Valeu. Quem mais gostaria? Abre o microfone. Fala oi. A Rosane deixou uma pergunta aqui. Rosane. Tá. Não sei se você consegue abrir o microfone, Rosane. Eu acho que não, porque deixou aqui. Aqui tem um monte de janela aqui, eu não consigo. Tem 4 telas. Mas eu não estou vendo. Se bem que eu estou vendo a Rosane aqui. Tá vendo? Você quer falar ou eu leio? Acho que ela está falando para você falar. Beleza. Ela fez um sinal para... Entendemos, Rosane, a sua linguagem de sinais. A Rosane disse, boa noite, Reinaldo. Na trajetória do adolescente que quer seguir carreira como escritor, qual o papel da faculdade de letras? É relevante seguir por esse caminho? Minha filha me perguntou, eu respondi que a faculdade para o escritor é a de letras, mas realmente não sei. Então, há controvérsias, assim. Eu acho que, claro, dentro do hall de cursos, né, meio que, assim, pelo óbvio, a gente acha que é letras, né? Mas, assim, infelizmente, eu acho, salvo engano, assim, se alguém souber, me corrija, tal. Mas eu acho que vai ser muito difícil, né, ela ter qualquer experiência criativa com a escrita num curso de letras. Ela vai ter uma formação muito importante para o repertório, como eu falei, né? Então, estudar autores, estudar teoria literária, estudar línguas, que é importante também, né? Um elemento que eu não coloquei aqui, porque às vezes pode parecer meio snob, né? Meio burguês, branco, né? Hétero, tal. Então, eu não quis colocar, mas assim,
Conhecer línguas é importante, né? Não você, de novo, você não precisa ser um falante de uma língua, não precisa ser professor de inglês, mas você tem que, né, experimentar a leitura de alguma coisa em inglês, ou pode ser francês, pode ser iorubá, pode ser qualquer coisa, né? Mas experimentar, você ter experiência da escrita em outras línguas é importante, né? E para quem faz poesia, então, é fundamental, né? Então, acho que vale para isso esse raciocínio. É importante, ela vai estudar línguas, ela vai estudar gramática, ela vai estudar textos literários, movimentos, autores, teorias e tal, mas não necessariamente criação, né? Aí, o que eu recomendaria para... Você é de São Paulo, Rosane, ou não? Daqui de São Paulo, da capital? Não. Se quiser escrever no chat, eu leio aqui, acho que eu consigo abrir. Ela está com a câmera sem microfone. São José dos Campos, tá. Olha, São José. A gente já teve alunos de São José e de outros lugares aqui no presencial. No online fica mais fácil. A gente tem um curso que é de longa duração na Casa das Rosas, que é o CLIP, né, o curso livre de preparação de escritores, que dura 1 ano, que é para adultos, e a gente criou já faz tempo o CLIPinho, que é o curso livre de preparação de escritores jovens, que dura 1 semestre. E acabou de acabar, que é no 1º semestre, né? E a gente já teve alunos de São José, tinha uma menina que vinha de São José uma vez por semana para fazer e tal, já teve de outros lugares também, e esse é para menores de 18 anos, né? Ou que está fazendo 18 anos e tal, seria um curso muito legal da sua filha fazer, porque esse vai trabalhar justamente isso, a coisa da escrita, da leitura, mas voltada para a escrita e tal. Ela tem 17, que você falou? Ela pode se candidatar o ano que vem para o CLIP adulto. As inscrições começam... Eu cortei um pouco. Boa noite. Não, cortei um pouco o som aqui, porque estava com muito ruído. Não queria atrapalhar vocês. Não, tudo bem. Não, a Clara tem 11 anos. Ah, e ela 11 acabou anos. de fazer o clipe. Ela acabou de ela fazer fez? o clipe agora, na você é a mãe semana passada. da Clara. Prazer. Sou a mãe da Clarinha. Então, pô. Prazer é todo meu. Não, claro. Então, ela me perguntou... A Clarinha tem 11 anos e já publicou livros, entendeu? Ela entrou no clipinho e fez, acabou. Ela entrou, ela adorou. Então, nesse caso, como ela já passou por uma oficina, ela talvez vá enfrentar a faculdade de letras com outro olhar, né? Mas, desculpa, Rosane, você pode fechar, porque está entrando ruído. Desculpa. Eu não quero te ligar. Eu não queria te silenciar, né? Mas, enfim. Então, eu acho que ela pode fazer letras, acho que é um curso, né, legal de se fazer, mas tendo essa consciência de que vai ser para formar repertório, né, de formar a leitura. Isso é muito legal, muito rico, né, dependendo de onde ela fizer, tal, pode ser mais ou menos rico e tal. Mas eu acho que ela tem que continuar conhecendo agora, né, sabendo de quem se trata, da Clarinha, ela vai ter que continuar fazendo oficinas, né, outros cursos na Casa das Rosas, não só aqui, mas em outros lugares, né. Hoje a gente tem pós-graduação em escrita, né, já em São Paulo, no Instituto Veracruz, mas é para adultos, ela é muito jovem para fazer. Mas o Instituto Veracruz é um curso pago, enfim, não é barato, mas dura 2 anos, é uma pós-graduação mesmo em escrita, para escrita. Ela, de certa forma, supre o que uma faculdade de letras não faz. Poderia fazer, mas não faz, né? E não fazem mesmo. Infelizmente, os cursos de letras não vão estimular muito a criatividade individual, a escrita própria, não, você vai ficar escrevendo sobre outros autores, vai ficar fazendo um compilado de teorias, né? Se você colocar muito a sua opinião, a sua palavra, você vai levar bronca, né? Você diz, mas espera aí, quem falou isso? É você? Não vale, tem que ser o Antônio Cândido, não pode ser você, né? Então, é isso, assim, tem essas limitações, mas eu não sou contra, imagina, nunca, né? Eu acho que qualquer curso de humanas pode ser rico, né? Eu não fiz letras, por exemplo, quando eu estava acabando o ensino médio, que eu já mexia, né? Já fazia mural de poesia, fazia, enfim, aquele jornal de literatura na escola, tudo. As professoras falavam, você tem que fazer letras ou jornalismo, né? Eu não fiz nenhuma das duas.
Eu não fiz nem letras, que todo mundo falava, sabe aquela coisa de orientação vocacional, né? Olhava para mim e falava assim, você tem que fazer letras ou jornalismo, se possível as duas, tal. Eu não fiz nenhuma das duas, e eu trabalho a minha vida inteira com letras e com jornalismo, entendeu? Eu não fiz jornalismo, não fiz letras, né? Eu fiz ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, tal, e política. Depois fiz uma especialização em publicidade, e que eu nunca usei, né? Nunca fui publicitário, ainda bem, né? Fico muito feliz de nunca ter sido, nada contra se tiver algum publicitário ou publicitária aqui, por favor, não tenho nada contra, mas para mim não rolava, né? Mas sempre usei e uso muito do que eu estudei nesse curso de publicidade, não no sentido publicitário, né? Nem de marketing do termo, mas aprendi muito com marketing no sentido do não marketing, digamos assim, né? No sentido do anti-marketing eu uso muito, né? E aprendi bastante, a gente aprende com tudo, né? Mas eu não quis fazer letras justamente porque eu tinha essa consciência, falei, puta, isso aí pode mais me atrapalhar do que ajudar. E jornalismo, eu falei, puta, eu não sei se é isso. E no fim eu fui trabalhar como jornalista, trabalhei muito tempo como jornalista, e trabalhei a vida inteira com literatura, com livro, com edição, com eventos literários, com projetos, com tradução, né, com jurados, com curadoria, enfim, né, hoje com gestão de cultura ligada com literatura, tal, sem ter feito, entendeu? Mas eu acho que assim, se ela, conhecendo aí o caso, né, da Julinha, acho que ela tem que, acho que letras seria um curso mais indicado, assim, né, para o perfil dela. Mas não que isso vá fazer, entendeu? Vai estimular a escrita, ela vai ter que buscar por outros lugares, assim. Vai ter que continuar buscando como ela está fazendo, né? Só que pode ser um enriquecimento legal de repertório, né? Para esses elementos que eu falei, né? O repertório, a técnica, né? O conhecimento, esses elementos que eu dei agora, certamente um curso de letras vai, se ela souber absorver bem, se ela souber filtrar, né? Para o que é o interesse dela, e ela pode usar de uma forma legal para ela, assim, criativa. Mas pensando sempre em pôr na frente ali a imaginação, a criatividade, né, o experimento, não achar que a teoria vai dar a resposta, entendeu? Enfim, ou que já chegou numa resposta e tal. Quando você chega numa resposta, é porque a pergunta morreu. Eu prefiro continuar perguntando, né, sempre, assim. E isso, para quem escreve, é fundamental, né? Mas as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? A gente se interessa mais por pergunta do que por resposta. Obrigada, foi ótimo. Quem mais? Valeu, eu que agradeço, obrigado. Parabéns, viu, pela sua filha, cara. A menina leva jeito aí. 11 anos, cara, impressionante, assim. Quando a gente viu a inscrição dela... Reinaldo, eu queria fazer uma pergunta. Quem é? Que é o nome? Ah, tô vendo aqui, Pedro? Não é o Pedro. Isso, É o Pedro. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Manda ver. Então, na verdade, não está dentro, talvez, do tema, porque a ideia não era falar especificamente do pós, né, da pós-escrita, mas às vezes você pode dar uma luz aí, talvez rapidinho que seja assim. O que acontece? Eu publiquei um livro recentemente, e eu estou sentindo assim, uma grande frustração, eu acho que é o normal, né, com a arte, principalmente no Brasil hoje, mas a sensação de que você publica o livro, né? Só que a dificuldade que é você romper a bolha, né? De divulgação e mesmo tendo assim meio alguns caminhos, eu acho que hoje com certeza está bem mais fácil do que antigamente, né? Igual a editora que eu publiquei é uma editora que é relativamente barata e meio que fácil de publicar, e ela até tem um esquema de distribuição já bem desenvolvido, só que a parte de divulgação é muito ruim, porque ela ganha uma quantidade de autores, então ela não tem muito interesse em divulgar você como autor, assim, não tem aquele cuidado, digamos, com o autor, que claro que é o que você como autor quer, né, com você com a sua obra. Então, assim, como um autor independente, quase que independente, praticamente independente, autopublicado praticamente, pode romper essa barreira, né, essa bolha, principalmente igual no meu caso, que mora em Divinópolis, no interior de Minas. Então, assim, ainda estou fora do eixo das grandes capitais. Então, se você puder dar uma luzinha assim, eu acho que eu agradeceria. E obrigado aí pela... Imagina, eu que agradeço a presença e a pergunta. Então, cara, realmente, essa questão sua, ela tem tudo a ver com
terceiro, né, momento do processo que daria uma conversa demais. Eu vou dar depois a gente divulga para vocês, né? Em novembro eu dou uma oficina dentro de um projeto bonito que é o Estéticas das Periferias, que a gente faz uma parceria com eles, né? E eu sempre faço uma oficina de publicação de livro, né? Como publicar seu livro e tal, dentro desse projeto, e eu abordo um pouco essas questões, os caminhos possíveis para você, depois que publicou, circular o livro, né? Agora, cara, para ser bem curto, assim, realmente isso é um desafio enorme, né? Se você é um autor novo, a primeira obra, né? Uma editora que é eventualmente pequena, que está fora desse eixo do mercadão e tal, mas, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que romper tudo isso, né? Eu trabalhei a vida inteira, continuo trabalhando numa instituição que é do Estado, pública e tal, tentando assim, a pensar possibilidades e compartilhar experiências, no sentido de que a gente tem que sempre ampliar isso, né? Não se curvar ou se conformar a isso, mas buscar caminhos, né? Eu tenho uma por incrível e tal, que se publica os outros, publicam ele, já ganhou prêmio e tal, e ele também organiza balada literária aqui, e o Marcelino fala editora do Sovaco. Reinaldo, né? A gente perdeu um pouquinho do fluxo das, eu acho que últimas 3 frases, porque deu uma travadinha. Deu uma travada, desculpem, eu não reparei que estava travando. Eu fui pegar um livro aqui e não reparei. Então, assim, eu estava falando que o Marcelino Freire, né, que é um escritor muito querido e já ganhou prêmio, já publicou independentemente, já publicou por editoras grandes, criou um selo que ele publica os outros, ele dá oficina, é um agitador cultural incrível, faz a balada literária, já ganhou prêmios e tal. Ele me falou uma vez, a gente conversando, isso há pouco tempo, assim, que nós todos somos da editora do Sovaco. Né, que é aquela coisa do, sabe, por isso que eu peguei o livro, o autor põe o livro debaixo do sovaco e vai, né, a editora do Sovaco, achei maravilhoso, aliás, não sei se já tem registrado, se alguém quiser criar uma editora com esse nome, né, consultem o Marcelino, se ele autorizar, eu achei genial a ideia, editora do Sovaco, né, você põe embaixo do lá, Brasil, então assim, quando a gente está começando, é uma edição independente, a gente está circulando nesse universo, cara, a batalha você já sai correndo lá atrás, sabe assim, na largada, você já está vários metros atrás de outros que já estão nos grandes centros, que já têm prêmios, que já têm indicação, que já estão numa grande editora, mas também não é fácil para esses que estão na grande editora, ganharam um prêmio, que já são indicados, chegarem lá, né? Não tem caminho fácil para ninguém. É claro que, aquela coisa, se você ganhou um prêmio, já é uma credencial, né? Você se inscreveu num edital, sei lá, num PROAC, como eu falei que está aberto, e você ganha, né? Primeiro que você vai ganhar uma grana que vai permitir que você publique o livro né? E viva mais ou menos, não confortavelmente, mas consiga viver alguns meses, né? Assim, com uma certa tranquilidade e publicar o seu livro. Então, isso já é legal, né? Além disso, você tem a chancela, né? Porra, esse meu livro aqui foi publicado com PROAC, esse aqui não é meu, tá? Só peguei como exemplo. Assim, foi publicado com PROAC, porra, legal, isso aí já, né, dá uma coisa tal. Eu não sou deslumbrado com prêmio, né? Eu sou deslumbrado com prêmio que dê dinheiro, que isso é legal, né? O autor, a autora, nós, seres humanos, a gente paga a conta, né? A gente tem dor de barriga, gosta de tomar cerveja, tudo. Assim, tem boleto para pagar, então não adianta você ficar ganhando diploma, né? Estatueta, tapinha nas costas, tal. Você quer dar prêmio, dá grana, né? Para o autor poder sobreviver também, né? Dá bolsa para o autor poder criar, né? Ter um tempo em que ele possa parar, né, de se preocupar com boleto, com a geladeira tal, e possa escrever tal. Aí eu acho que tem importância, aí tem valor e tal. Mas, puta, ganhar um diplominha tal. Mas, enfim, por outro lado, esse diplominha pode ser uma porta de entrada, sabe? Assim, pode ser uma chancela que vai te falar, puxa, olha, o cara ganhou aquele prêmio. Você vai ficar puto, né? Falar, puta, ganhei um prêmio nada, né? Veio um diploma pelo correio e tal. Mas isso pode te levar para outro lugar. Entendeu? Quando você for publicar um segundo livro, você vai chegar numa editora e o cara vai olhar, a editora, o editor, né? Ou o cara, a cara, vai olhar assim, porra, nossa, o cara já ganhou o prêmio lá, não sei o quê, puta, legal, né? Vou olhar. Porque às vezes nem olham,
né? Essa coisa da ilusão da gente mandar o original para a editora, tal, cara, a maioria nem olha, né? As grandes, então, vai parar, às vezes vai parar com o envelope fechado no lixo, tal. A gente gasta com correio, gasta com xerox, tudo, e, cara, e não vai para lugar nenhum, vai para o lixo. Não é que não vai para lugar nenhum, vai para a cestinha de lixo e tal. Então, assim, eu acredito nos caminhos que a gente cria. Essa imagem da editora do sovaco, ela é uma metáfora bonita, porque é aquela coisa do autor virar um pouco o seu agente, entendeu? Assim, né? Então, o primeiro autor, seja independente, ou editora pequena, ou parceiro, tal, mesmo que ele ganhe um prêmio, muitas vezes ganha uma bolsa, você vai ganhar o PROAC, você vai ter grana para publicar o livro, vai chegar aquela pilha de livro na sua casa, e aí? Você fala, nossa, ganhei o prêmio, que legal, realizei meu sonho, publiquei o livro, que bacana, né? O que eu faço com essa pilha aqui no meio do meu quarto, assim? Né? O que eu vou fazer com isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que criar situações, é isso que a gente trabalha no Centro de Apoio Escritor aqui na casa, né? Criar situações em que você ponha isso para rodar, né? Participar de eventos literários, participar de feiras. É que agora, tudo bem, tudo que eu estou falando, a gente tem um hiato aí de quase 2 anos que a gente foi, né, parar num limbo, sei lá, no inferno para alguns, e eu não sei nem mais onde a gente está, mas, enfim, tirando esse hiato de 2 anos, né, no mundo antes e não sei o que vai ser depois, mas era isso, né? Você vai em eventos, você vai em feiras, você manda para as pessoas. O primeiro livro que eu publiquei, também não era independente, porque era uma editora pequena, né? Era um selo charmoso, mas era uma editora pequena, tal. Aconteceu isso, eu vendi legal, assim, né? Vendi mais de 100 exemplares no lançamento, foi bacana, porque já garantiu ali a edição e tal, mas ficou um monte de livro em casa que eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Cara, eu vendi depois, alguns, gente que não pôde comprar, comprava em evento que eu ia e vendia e tal, enfim. Mas ficou um monte de livro. E, puta, o que eu vou fazer com isso? Eu comecei a dar de presente, né? Chega uma hora que você começa a arriscar de perder a amizade, né? Você fala, puta, vê esse cara com um livro de poema de novo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ganhar livro de poemas e tal. Mas, sim, tem que achar, né? Assim como a gente tem que achar a editora certa, que combine com a gente às vezes tem que achar a pessoa que, né? Você fala, pô, essa pessoa talvez fique feliz em ganhar um livro de poemas, né? Tomar cuidado para não usar isso como assédio, né? Não vai usar livro de poema para assediar as meninas ou meninos, pelo amor, né? Pelo amor de Santa Edith, que é a santa dos editores, né? A nossa Santa Edith, não vai assediar gente com livro, né? Ou não vai encher o saco de gente com livro, não é isso. Mas, assim, uma troca saudável. Você vai ganhar um livro, você dá o seu, né? Você encontra um autor, assim, conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas do meio, circular no meio, dar a cara para bater, né? Fazer oficina. Quando a gente faz oficina, às vezes você aprende mais com a galera que está fazendo oficina do que com o professor. Pode ser brilhante o professor, né? Mas às vezes uma troca que você tem com um colega do lado, uma conversa no boteco depois, no caminho do metrô, entendeu? Ali acontece alguma coisa, né? Eu já vi muitos projetos incríveis começarem assim, na conversa do boteco, no caminho do metrô, na saída da aula, né? Na paradinha ali no jardim da casa, tal. Aí vira lançamento, vira coletivo, sabe? Vira ação. É que a gente tem um pouco a ideia ainda romântica, né, do escritor como aquele cara, né, o escritor, enfim, né, um escritor qualquer gênero, mas aquela figura que fica ali, sabe, isolada no seu lugar, só criando, e que de alguma forma, em algum momento, alguém vai reconhecer o talento dela, e, cara, não é assim, não dá mais, assim, não dá para você ficar trancado fazendo uma obra que é genial e achando que alguém vai descobrir a sua obra genial. Né? Não dá, você tem que fazer a obra, dá trabalho, leva tempo, tem tudo isso que eu falei aqui por 1 hora, né? E às vezes não dá certo, né? Ou dá tudo esquisito, e aí você tem que depois mostrar isso para as pessoas. Então as oficinas são legais para isso, para você testar. Você pode usar rede social para testar, né? Não vai colocar o livro inteiro, né? No Facebook e tal, mas você pode fazer story no Instagram com poema e ver como é que a galera reage com um pedaço de um conto. Pode usar o Facebook, pode usar grupos de leitura, né, e de escrita que tem no Facebook, não só no Facebook, tá? Não estou fazendo propaganda do Facebook, mas, enfim, é uma rede, né? Muita gente diz que está morrendo, mas ainda serve para alguma coisa e tal. Mas tem o Instagram, tem Telegram, sei lá, tem um monte de outras plataformas possíveis, tem o e-book que você pode explorar também, né? Forme coletivos, crie situações, descubra o meio, onde as pessoas estão indo, né? Onde é que está circulando o negócio, quem está falando de literatura, cola lá.
né? Se tem um negócio, eu escutei, senti aqui que tem um negócio de literatura aqui do lado, eu vou colar lá, entendeu? Vai com o livro, põe o livro no sovaco, né? Põe o livro do braço e cola lá para ver o que vai rolar, né? Só para fechar, entendeu? Assim, a gente tem que criar situações, não esperar que algum milagre aconteça, porque milagres não existem, galera. Não existe milagre, tá? Não espere milagre, não há. Se você não dá o passinho, se você não faz um movimento, se você não desloca o corpo, não começa o movimento, não vai rolar. Entendeu? Você não vai esperar alguém te empurrar, né? Vai lá e você dá o passinho, vai caminhando, muda o negócio de lugar, leva o livro, leva o texto, mostra, participa, né? Faz oficina, faz leitura, né? Cria um coletivo. A gente tem um monte de coletivos que se formam lá na Casa das Rosas, né? Dos cursos, aqui, né? Aqui em São Paulo, eu não estou na Casa das Rosas agora, mas enfim, em que produzem, se publicam, sabe? Circulam, trocam coisas, né? Atritam, encontram outros grupos e tal. Então, assim, é uma coisa muito mais dinâmica, né? Não adianta você ficar fechado em casa achando que vai... Não estou dizendo que acontece que você está fazendo isso, tá, Pedro? Não estou dizendo que você é um exemplo só que eu estou dando, né? A gente tem que criar situações, mesmo para autor pequeno, editora pequena, tudo, a gente culpa o editor, mas o editor também não tem muita força para fazer. Entendeu? O editor pequeno, ele vai chegar numa livraria grande, o cara vai falar, olha, desculpa, eu não tenho espaço. Se alguém comprar o seu livro, eu peço e mando, mas não tem lugar aqui. Entendeu? Tinha livraria, né, que ainda tem, mas estão fechando, uma livraria grande, de rede, que os caras cobravam a prateleira, o espaço para ficar destacado na prateleira, né? Eu tenho um selo editorial, eu nunca tive dinheiro para chegar lá e falar assim, eu vou pagar 100 conto por dia para deixar o livro, por exemplo, do Pedro, né? Ou da Luciana, que para mim está do lado do Pedro aqui, vou deixar os livros dele aqui em destaque e vou pagar 80 conto por dia para cada um para poder ficar lendo. Não ia dar, entendeu? Assim, eu ia falir em uma semana, né? Então, você percebe? É cruel, cara. Por isso, assim, tem um mercado, a gente tem que saber que ele existe, não dá para viver, infelizmente, ainda fora dele, né? A gente tem que trabalhar para quebrar isso aí, mas ele está lá, o mercadão, e você tem que saber onde tem a brecha para a gente entrar ali, né? Onde estão as brechas. Eu, uma vez nesse curso, só para encerrar, né? Nesse curso de publicação, tinha uma galera de editoras independentes, né, de slams, da periferia e tal, e tinha um cara muito legal, que era autor, né, poeta de slam, e que ele falou assim, cara, foi lindo o depoimento dele, né, completou a conversa toda que a gente estava rolando ali, ele falou assim, cara, eu não preciso de editora, porque ele, claro que a pandemia, de novo, ferrou com tudo isso, mas assim, eu falei assim, cara, eu participo de, sei lá, um slam por semana, toda semana eu vou no slam, eu faço o meu livro, eu publico, eu edito, eu monto bonitinho e tal, eu vou lá, cada slam eu levo uns 10, 20, eu falo os poemas e dou recado e tô com o livro aqui. Quando acabou o slam, eu já vendi todos. No próximo, tá. Eu falei assim, cara, o cara tinha vendido mais de 1000 livros dele. Entendeu? Aí ele falou, para que eu preciso de editora? Eu falei para ele, você não precisa de editora. Você é o editor do sovaco. A editora do sovaco era ele, era o próprio, entendeu? Ele fazia o seu livro, sabia como fazer, investia ali, né? Você investe 5, vende por 10, percebe? Você vendeu, né, 10, você já pagou os 5 e ainda sobrou alguma coisa, né? Para você usar ali. E aí o cara já tinha vendido, ele falou, já vendi mais de 1000 livros, já fiz não sei quantos livros e tal, e ele se publicava e vendia, porque ele estava nesse circuito, entendeu? Se ele fosse ficar esperando uma editora, que fosse procurar, que fosse publicar o poema dele e tal, pô, ele podia estar até hoje, coitado, frustrado, né? Sofrendo, com o livro ali em casa, sei lá, no computador, e porra, ele foi lá e fez, e falou, pô, eu sou minha editora. Maravilhoso, né? É isso, assim. Esse é um caminho, né? Você pode... Tem gente que faz crowdfunding para viabilizar o livro, mas acontece a mesma coisa que você falou. E aí? Mas chega o livro, o que eu vou fazer? A gente tem que criar situações, né? Buscar condições que permitam que isso chegue, né? Para fechar, esse meu primeiro livro que sobrou, o que eu fiz? Uma hora eu me enchi, né? Não aguentava mais, a minha ex-esposa já estava reclamando que aquela pilha estava ali, né? Estava começando a incomodar aqueles livros no meio do caminho. O que eu fiz? Eu comecei a mandar para escritores, cara, na cara dura, assim, mal cara de pau. Eu falei assim, que escritor que eu gosto, assim. E mandava, né? A maioria deve ter ido parar em sebo, né? No lixo e tal. Mas, com o tempo, eu comecei a receber resposta. Sabe assim? E eu fui tão
cara de pau, né? Que eu mandei, era um livro de poemas, né? Eu mandei até para prosador. Você vê, chegou uma hora que acabou minha lista de poetas, eu comecei a mandar para prosador também, né? E aí, cara, eu comecei a receber resposta de gente que eu jamais imaginei que fosse mandar uma cartinha comentando os poemas. Eu vou falar para vocês assim, porque não é por falsa modéstia, nem não é para me exibir, nada disso, porque, enfim, mas só para dizer a felicidade, que é dessas loucuras que a gente faz. Um belo dia, chegou uma carta do Moacir Scliar, né, que é um escritor que eu adoro, um grande escritor, né, gaúcho, já falecido, infelizmente. E eu mandei para o Scliar, olha que absurdo, né? O primeiro livro de um poeta de São Paulo mandar para o Moacir, que já era um puta escritor e tal, e que escrevia prosa, né? Romance, enfim, conto, grande escritor, assim, né? Adoro os contos do Scliar e tal. E ele me mandou, uma carta linda, entendeu? Assim, dizendo, olha, obrigado por mandar o seu livro, eu gosto de poesia, eu não escrevo poesia, mas eu gosto de ler poesia e tal. Olha, esse seu poema assim, esse outro aqui, não sei o quê, tal, comentando. Cara, eu chorei quando eu recebi aquilo, entendeu? Chorei, falei, porra, não, imagina, mandei meio de gaiato, né? Fala, pô, o cara nunca vai ler, né? Teve muitos poetas que não responderam, que alguns responderam, tal, mas muitos não responderam. Então, se percebe? É uma coisa que é completamente aleatória, maluca, mas, cara, a vida é feita de muita coisa aleatória e maluca, assim. Posso dizer para vocês, cotidianamente, que o aleatório e o inesperado e o acaso, eles têm, às vezes, uma participação assustadora na nossa vida, e principalmente nessa vida ligada com literatura, né? Então, assim, cara, não... Entendeu? Inventa alguma coisa, manda, pega uma cota, começa a mandar... quando você puder, se mete algum evento para cá, entendeu? Claro, inventa alguma coisa aí, Divinópolis, né, que você falou? É Divinópolis, né, que você está... Temos a grande poeta, né, da cidade, maravilhosa, Adélia Prado, né? Pô, vocês têm uma poeta viva, incrível aí, né? Da cidade. Então, você percebe? Inventa alguma coisa aí, inventa uma roda de leitura, né? Junta gente que gosta de literatura, vai encher, né, se tiver curso de letras aí, vai chatear a galera lá, fala, vamos fazer um sarau aqui no curso de letras, vai ver como é que eles reagem e tal. E, né, a gente tem que provocar, cara, tem que inventar, entendeu? Porque senão a gente ou se acomoda, ou se frustra, ou desiste. Entendeu? E acho que, cara, nada disso combina com literatura, cara. Você não, a frustração, claro, que faz parte, né? Mas a desistir, não. Entendeu? Não desiste, cara. Não pode desistir. A gente desiste dessas merdas que a gente está vendo aí, né? Um país sendo destruído né? E não sei se vai ter jeito de consertar, ou pelo menos vai demorar muito. E a gente vai precisar de pessoas como vocês que estão aqui para reconstruir essa desgraça toda que está sendo desmontada, entendeu? Todo mundo vai ter que juntar e para reconstruir, não vai ser fácil. Então, cara, não desista, entendeu? Não se acomoda, não se conforma com a bolha, não, entendeu? Tem a bolha, eu sei, eu sou privilegiado, eu, Caio, né? Porque a gente está aqui, né? São Paulo, no centro das coisas, São Paulo, né? Aquele eixo Rio-São Paulo, tal. Mas não é aqui que está sendo feito tudo, entendeu? Muito pelo contrário. Tem coisa sendo feita incrível no Brasil inteiro, por muita gente maravilhosa. A gente tem que cruzar essa galera, entendeu? Tem que juntar, não pode ser isso assim, só, né, o que São Paulo não dita nada, a gente só, enfim, né, onde está concentrado um pouco da grana é aqui, né? Mas não tem que ser o centro simbólico, entendeu, da coisa, né? O centro literário e tal, né? É isso, me empolguei, ó, você fez uma questão provocadora, eu me animei aqui. Agora já estourei legal o horário. A Mazé vai zoar comigo, ela vai zoar comigo. Vai, uma última pergunta para a gente encerrar e vocês descansem. E ficou instável a minha internet agora. Não. Posso falar rápido? Pode. Quem? A Flávia? Isso, eu vou falar em nome de três que estão aqui, Lúcia Leite, Érica Azevedo e o Alberto Merria, que não está. O Alberto, aluno já de oficina. Nós somos egressos do curso do Tiago,
Eu terminei meu romance, a Lúcia terminou dela, a Érica está terminando dela agora e o Alberto também. Legal. E depois de 1 ano e 2 meses juntos, a gente não se conhece ainda pessoalmente, só por tela. Nós estamos montando um blog e um Instagram, e você vai ser convidado, então esteja o mesmo carinho que o Moacir teve por você e nos responda a nossa entrevista, porque a ideia desse blog é que a gente tenha ali claro, escritores e editores, e que depois a gente, quer dizer, a ideia é a gente divulgar o nosso material, e aí eu também convido o Pedro, depois ele mandar o e-mail dele, enfim. Olha aí, Pedro, a gente vai ter entre em contato com a galera, manda o livro, né, para vocês, troquem livros. E a gente vai ter um grupo, e aquela história das multitarefas. Eu, como mãe de uma moça que faz teatro e sustento moralmente todos os amigos, então todos eles vão ler os nossos textos e as nossas poesias, porque a gente tem que estar junto nesse mundo tão sem vergonha que a gente está vivendo. Mas a gente tem que se encontrar, exatamente. A gente tem que se encontrar. Não, a gente já sabe onde é que a gente já está. A gente só tem que segurar a mão de todo mundo e não soltar nunca. Então, exatamente. Eu sou sua fã, então pronto. Obrigado. Muito obrigado. Tá. Obrigado. Não, me chamem, é só me chamar, eu respondo sempre. Eu vou mandar para o Caio, e o Caio faz chegar até você. E o Caio me passa, com certeza. Tá bom, obrigada para vocês, boa noite. Eu que agradeço e boa noite, muito obrigado. E mais quem quiser também, né, daqui do grupo, quiser entrar em contato, eu acho que a gente, quando eu falei em criar situações, né, é justamente esse sentido, vocês estão criando um caminho aí, né, de publicar coletivamente, de trocar textos, trocar leituras, né, se ler. Cara, a gente tem que se encontrar, entendeu? É isso, tem que estar junto, como você falou, né, não largar ninguém, largar a mão de ninguém, continuar todo mundo saudável, né, respirando bem e produzindo. Né? A melhor resposta que a gente pode dar para essa gente que está aí, né, que é contra a vida, que é contra a arte, que é contra a literatura, que é contra a mulher, que é contra negro, que é contra a LGBTQIA+, enfim, que é contra o país, que é contra a natureza, né, e tudo, a melhor resposta que a gente pode dar é criando, entendeu? Jogando na cara deles, assim, estando se juntando e continuar criando, continuar provocando, né, porque aquela história, eles não, essa galera não suporta a beleza, entendeu? Não suporta a arte, não suporta a literatura, entendeu? Eles não, para ir é uma ameaça para eles. E é bom que a gente seja uma ameaça, né? A gente tem que fazer valer essa ameaça. A gente tem que essa ameaça tem que virar uma arma, entendeu? No melhor sentido possível, não é uma arma de fogo, né? É uma arma de ideias, né? É uma arma de imaginação, de criação, de pensar mundos melhores, né? De juntar pessoas, de respeitar as diferenças, né? De saber que a gente aprende com o que é diferente, não com o que é igual. Né? A gente não aprende o que é igual, não vou aprender nada, eu já sei, né? Vai ser uma redundância, eu só aprendo com aquilo que é diferente de mim, com aquilo que é novo, com aquilo que eu leio, né? Para preencher coisas que eu não sei, para preencher lacunas que eu não conheço, né? E que vão me completar, que vão me melhorar, que vão me fazer mais perguntas e tal, né? Se eu vou ler uma coisa que confirma o que eu já sei, não vou para lugar nenhum, né? Então, é isso, a gente tem que usar as armas que a gente tem. Né, que é a inteligência, a criatividade, a sensibilidade e tal, que essa galera aí não saca disso não, entendeu? E é por aí, eu acho que a gente tem que ser uma guerra de inteligência. Está sendo já, né? Já está sendo, vem sendo, acho que cada um de nós está contribuindo para isso, e por isso que a gente tem que estar junto, criando e produzindo, né? Porque é assim que a gente vai derrubar essa galera aí. Espero que seja rápido. Já passou demais da hora, assim, já passou tempo demais, a gente já deu muito tempo para essa turma aí. Mas legal, obrigado, Flávia, e sucesso aí para o grupo de vocês e contem comigo. Acho que o Rodrigo levantou a mão, que eu estou vendo. Obrigada. Aqui. Valeu. Rodrigo, você levantou a mão? Se tivermos mais tempo para alguma. Olá, pessoal. Olá, Reinaldo. Me ouvem bem? Oi, Rodrigo. Tudo bem, estou te ouvindo. Então, Reinaldo, sobre um pouco do que você já falou, mas assim, objetivamente, qual seria a sua opinião sobre participações em coletâneas e antologias poéticas, sejam nacionais ou internacionais?
Eu sou super favorável a antologias. Acho que eu entendi o que você está perguntando e vou chegar lá. Eu sou super favorável a antologias, a trabalhos coletivos, como eu falei aqui, né? Muitos trabalhos individuais, muitas obras, enfim, que, né, nasceram da Casa das Rosas, de projetos lá, que eu posso falar que eu acompanhei, né, passo a passo ali, muitas vezes começaram de projetos coletivos, né? E o projeto coletivo é uma forma de você se juntar, criar força para pôr o teu trabalho, né? Às vezes, no grupo, você consegue mais do que sozinho, ou mais rápido, ou em melhores condições do que tentando sozinho. Só que, Rodrigo, acho que aí que está a sua pergunta, né? Eu acho que está oculto na pergunta, a gente precisa tomar muito cuidado com ofertas, né? Assim, chamamentos, editais, tal, de antologias e de coletâneas. Tá? Eu não vou, enfim, não vou particularizar aqui, não vou citar nome nem nada, mas assim, tem muitas coisas, assim como prêmios também, muitas vezes, né, como editoras tem, né, isso também seria tema para uma outra conversa, mas achei legal que você colocou isso aqui. Tem muitos dessas coletâneas, antologias tal, que na verdade é 171, né, é caça-níquel. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Para usar, vamos fazer uma antologia, inscrevam-se, né? Poetas do Brasil inteiro e tal. Aí você se inscreve, olha, você entrou, tal. Entrou todo mundo, né? Que mandou. E aí fala assim, então, aí para a gente, nós vamos publicar tal, você tem que dar tanto, cada um, né? Aí você fala, puxa, mas então não foi uma seleção, né? Não é um edital, é uma produção coletiva. Né? É uma cooperativa, desculpa, coletiva e cooperativa, né? Então, assim, se você for fazer isso, eu dou o exemplo daquele cara do Islã. Vai fazer isso com a galera que você conhece, né? Que aí você vai fazer textos que tem a ver, que você controla, que tem uma seleção. O teu texto vai estar junto com algum que tem alguma coerência com o teu, né? Tá no mesmo nível, na mesma patota, tal. Agora, se eu vou chegar aqui e falar para vocês no final, galera, ó, eu tô organizando uma antologia. A gente está agora em 65, mas já teve 90, né? E assim, ó, a gente está em 90, cada um manda um poema, então vão ser 90 poemas, né, no livro, e aí cada um vai ganhar 10 exemplares do livro, não, 10 é muito, né? Mas vão 5 exemplares do livro cada um, e esses 5 exemplares, cada um vai custar R$20 cada exemplar. Então, cada um dos 90 aqui vai ter que me dar 100zão, e um poema, e eu vou editar e vou dar 5 exemplares para cada um. Aí você fala, mas e os outros exemplares? Ah, não, a gente vai distribuir, vamos mandar não sei para onde. Não vai mandar para lugar nenhum, mas enfim. Né? Cara, com R$100 de cada um, 90, eu não vou fazer a conta porque eu sou da turma da miçanga, mas é suficiente para fazer os livros que eu vou dar para vocês, é o suficiente para não fazer mais livro nenhum, que eu não vou distribuir para lugar nenhum, e eu vou ter uma boa margem de retorno aí disso. Se eu fizer isso com uma outra turma de 90, com uma outra turma de 100, com uma outra turma de 50, com uma outra turma de 40, tal, eu vou ser um editorzinho aí bem sucedido, eu posso dizer para vocês, dentro desse mercado alternativo. Então, assim, vocês entenderam, né, o raciocínio aqui? Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Leiam sempre cada detalhezinho do edital, entendeu? Se tem que pagar, o que significa pagar, vai ver o que essa editora, ou esse prêmio, ou essa antologia tal, já publicou, para ver a qualidade. Porque não adianta, cara, se você põe um poema seu, qualquer um de vocês aqui, dentro de uma antologia, um monte de gente que não tem nada a ver, nem com o seu poema, nenhum com o outro, e qualidades, né, variáveis, não teve nenhum crivo, não teve nenhuma seleção, não teve nenhuma leitura, não teve nenhuma edição, juntou um monte de texto, colocou num livro. A coisa mais fácil do mundo é fazer livro, é bico fazer livros. Fazer livro bom é mais difícil, mas fazer qualquer livro você faz fácil, assim, rápido e barato hoje. Né? Aí você junta um monte de texto, cara, o teu texto ali no meio, ele vai ficar completamente perdido, entendeu? Não vai servir para nada, assim, você vai ficar, entendeu? Descontextualizado, junto com outros textos que não conversam.
Aí isso aí não é, desculpa assim a expressão, mas isso não é uma antologia nem uma coletânea, isso é um catado, sabe aquela expressão que vamos fazer um catado, catar um monte de coisa e juntar, põe tudo junto aí e ver o que dá, né? A gente falava muito isso na pelada de rua, né? No futebol, quando eu jogava, era mulher, jogava na rua. Vamos fazer um catado aí, vem fulano, ciclano, monta um time e dá tudo certo lá na hora, tal. Você vai jogar aí na frente, você vai para o gol, não sei o quê e tal. É o catado, cara. Um catado não é uma obra. Né? Uma antologia, uma coletânea, ela tem que ter uma curadoria, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma coesão, ela tem que ter uma organicidade. Isso pode ser de uma obra pessoal, vou fazer uma antologia da minha obra, né? Eu vou pegar poemas meus e livros diferentes, como o Drummond fez, como todo mundo faz, e fazer um livro com uma coletânea própria. Cara, eu vou ter que fazer uma curadoria disso, eu ou um editor. Que poemas eu vou selecionar de cada livro meu para fazer sentido naquele livro de antologia? Ou vou fazer de vocês, né? Eu vou pegar um texto que não conversa com o outro e colocar tudo lado a lado ali, quer dizer, não tem inteligência, não tem... Isso não é editar. Isso é, de novo, é catar, é fazer um catado, jogar tudo dentro do... Né, primeiro do Word, depois você joga no InDesign, bate no liquidificador e vai para a gráfica e sai o livro. Aí ainda vai pior, né? Você vai ver o livro, é péssimo editado, a capa é ruim, o papel é ruim, o acabamento é ruim, a fonte é ruim, a diagramação é ruim, tudo é ruim, né? E você ainda paga, que aí é o segredo. Antologia, dane-se, o lance é a grana, né? Então, tome muito cuidado com isso. Tem que ter curadoria, tem que ser uma instituição idônea, né? Tem que conhecer que instituição que é, tem que ver o que ela vai publicar, o que ela já publicou, tem que ler cada linhazinha. Né? Uma vez uma senhora me ligou que ela ganhou um prêmio para publicar um livro de uma editora e ela não leu o contrato e assinou. Aí ela me consultou lá no Centro de Apoio Escritor, estamos no Centro de Apoio Escritor, estamos lá dando apoio, né? E a pessoa ligou e falou assim, então, agora eu estou com os livros, né, era de poesia, uma coletânea de poemas meus e tal, e eu não posso publicar em revista, em lugar nenhum, os poemas, porque a editora... Eu falei, mas quem falou que não pode? Não, está no contrato. Aí eu falei, mas a senhora assinou? Assinei. Mas a senhora leu? Li mais ou menos. Eu falei, então, agora, desculpa, agora... Se a senhora assinou, nem adianta me consultar. Se vocês tiverem assinado o contrato, nem me liguem, nem mandem e-mail, porque aí eu não... Entendeu? Aí já era, velho. Tem que... Se quiser falar antes de assinar, a gente conversa. Conversa com um advogado, que conhece direito autoral, que conhece contrato de edição. Depois que assinou, se você falou assim, eu cedo totalmente meu livro para a editora. Cara, você abriu mão do seu direito autoral para a editora. Você se lascou, entendeu? Enquanto aquele contrato estiver vigente, o que disser ali você tem que cumprir. Aí eu falei para ela, mas como que a senhora não pode publicar um poema do livro, por exemplo, numa página, né, numa página literária, para divulgar o próprio livro? Não, porque aí a editora não permite, eu tenho que consultar. E ela não podia nem ler o poema em sarau, em evento, sem. Eu falei, gente, em que país, em que mundo que a gente está? Não existe isso. O poema é seu. O poema nunca vai ser do editor. O editor vai ter o direito de publicar aquela obra durante um certo período. É isso que é o direito autoral. Acabou, pode renovar, pode cancelar, pode mudar de editora. O autor ou a autora é que decide. Né? Então, você não... A obra é de quem cria. Você cede o direito de publicação naquelas condições. Agora, se eu não puder ler o meu poema, que é meu, que eu vou divulgar o livro, porque a editora não permite... Desculpa, tem que fechar essa editora, né? Não é a edição do livro não é uma prisão, né? Como é que você vai divulgar o livro e tal? Então, assim, tomem cuidado com o contrato, leia direitinho, manda para um advogado que conhece direito autoral, fala, cara, isso aqui é assim mesmo, faz sentido, né? Posso assinar e tal. Não assina sem ler e sem consultar alguém que é especialista. Isso vale para os editais. Não entre em edital se não for confiável, se você não tiver um conhecimento, se você não lê direitinho as condições que estão ali, se você não vê o que vai ser feito depois, né? Porque às vezes tudo é bonito no começo. Mas aí lá no final tem aquele paragrafinho que ninguém chega, que vai dizer como é que vai ser depois que publicou. É ali que você se lasca. Entendeu? Então, assim, presta atenção em tudo, lê tudo, entendeu? Não negligencie nada. É chato pra caramba isso. Às vezes é mal escrito, é confuso,
Às vezes a gente não entende e a gente está animado porque vai publicar e não percebe o buraco que está entrando, né? Então, consulte alguém que conheça para não entrar em armadilha. Entendeu, Rodrigo? Acho que eu sou super, cara, antologias são fundamentais, assim, mas elas têm que ter curadoria, elas têm que ter uma edição, elas têm que ter um sentido, entendeu? Não pode ser um projetinho para alguém ganhar dinheiro e fazer entendeu? Um catado qualquer de textos, né? Então, tome muito cuidado com isso, cara, muito, muito cuidado. Ok, Reinaldo, muito obrigado pelas explicações, era exatamente nessa linha isso, né? de abordagem que você pergunta. E justamente essa dificuldade, né, da gente entender se vale a pena publicarmos um texto nosso naquela chamada para a antologia ou coletânea que foi aberta. Cuidado. Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu, Rodrigo? Mas se informe bastante antes. Não vai no impulso, não. Porque senão muito obrigado. Tá bom? Valeu, cara. Obrigado pela pergunta. Foi muito boa para a gente, né, esclarecer outra questão aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite. Valeu, grande abraço, cara. Pessoal, podemos encerrar, então? Para vocês poderem curtir essa sexta-feira agora, né? Em casa, isolado, bonitinhos, todos e todas, e todos. Foi bom para todo mundo, né? A cara dela. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Foi bom. Legal, maravilha. Então, assim, agradeço boa muito, noite, assim, de coração a presença de vocês, a paciência, a troca, né? Espero que a gente se encontre mais vezes online, presencial, quando der. Fiquem de olho na programação tem algum microfone aberto. Fiquem de olho na programação da Casa das Rosas, porque tem muitos cursos legais que estão rolando, que vão rolar agora em julho, agosto, setembro, enfim. Tem os outros museus também, a Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, que são museus, né, museus Casa de Irmãos nossos, assim, mesmo grupo, né? Então, a mesma rede, né? E acho que a gente pode, enfim, espero que a gente se encontre em breve aí em outras conexões. E foi muito bom, né? Brigadíssimo, Caio, mais uma vez, sempre aí, pela força, pelo apoio, a parceria, o trabalho, pela Mazé, aí, José. Também. Valeu, Rei. Valeu, Mazé. Valeu, Rei. Obrigado aí pelo apoio. Valeu, Caio 10. Sempre, pela parceria. E valeu, bom fim de semana. Valeu.